Sul-Americana tirou o nosso São Paulino daqui. É verdade. Está começando mais um Talk Show de Bolas. Aê! É isso aí, rapaziada. O Gabs não tá aqui hoje porque ele está em Córdoba, né? Córdoba, na Argentina. É em Córdoba, final. Tá em Córdoba, na Argentina, acompanhando o tricolor passar vergonha mais uma vez, né? A gente espera. Quem sabe, né? Quem sabe. A gente prometeu que não ia zicar porque, pô, o cara se deslocou daqui até lá, né? Okay. Não, a gente torce pela felicidade, então um abraço pro Gabs, que tá com certeza acompanhando a gente diretamente de Córdoba. Super feliz, né? Porque o programa vai ao ar na segunda, então a gente ainda não sabe o resultado do jogo. Assim, mas ele já viajou, né? Então ele tem que estar feliz. Pô. Ok. Já viajou, já tá bom. Vamos apresentar, então, aqui nosso querido humorista da quinta série, Bolivão. Salve, família, tudo bem, meu? Bom, seguinte, estão aqui já, tô animado. É um pessoal que eu tive o prazer de conhecer, inclusive, eu tava por trás das câmeras, né? Tava controlando. E, bom, pessoal animado, cara. Tem papo pra caramba e a história deles é incrível, velho. É, isso mesmo, rapaziada. Hoje promete o programa. Mas antes da gente apresentar nossos queridos convidados, vamos falar desse espaço maravilhoso. Você se apresentou, né, irmão? Ah, é verdade. Preciso colocar o seu GC, velho. Bom, aqui quem vos fala é Miguelito, corintiano da Baixada. Obrigado. Da Baixada de Moema. Exatamente, velho. Pô, é isso aí, rapaziada. Agora o coisa tá aqui, né? Tá aqui? Tá aqui ou tá aqui? Não, tá embaixo. Tá bom, só embaixo. Beleza, editor. Vamos falar desse espaço maravilhoso, a galera aqui do Tchê Café, a galera do Voz e Conteúdo. Se você quiser fazer o seu podcast, tirar o seu sonho do papel, fazer acontecer, procura o pessoal do Voz e Conteúdo, porque eles são, além de muito ponta firmes, eles são parceiros. Então eles ajudam você da maneira que você conseguir a realizar seu podcast, tirar seu sonho do papel, né? Não, Bolivão? Exatamente, né? Você tá esperando eu falar. Tô esperando, né? vai, fala. O Tchê Café e a Voz e Conteúdo são amálgamas de empreendimentos, né? Adoro amálgama. Não, eles são incríveis, cara. Então você que tá querendo fazer sua festa, pô, esqueceu tua carne, esqueceu a brejinha, aqui tem uma geladeira cheia de carne de corte pra você fazer e sentar junto com os amigos e fazer a carne na mesa, não tem nada melhor, né, cara? De fato. E vai ter um eventinho agora. É isso que eu ia falar. Dia 15 de outubro agora, rapaziada, vai ter a Oktoberfest do Tchê Café. É isso mesmo, Vitão? Esse é o nome mesmo, Oktoberfest do Tchê. Isso. Vem aqui, comida à vontade, bebida à vontade. Você paga um preço super especial pelo que os caras oferecem. Tá de graça, hein, família? Tá de graça. Então vem aqui 12 horas de open bar e open food aqui no Tchê Café. Porque podcast bom, Bolívia, precisa ter voz e precisa ter o conteúdo. Então tem que ser com os caras. Agora vamos às apresentações dos nossos convidados. Hoje a gente tem Roger e Jaime do Focus 23 Podcast. Aê! Gente, primeiramente, muito obrigado por vocês terem topado estar aqui com a gente. Véio. Imagina, a gratidão é nossa, boa noite. Prazer aqui, bonito o negócio aqui, hein, Rogério? Com prazer é mais caro, né? É bom a gente fazer bagunça no quintal do vizinho de vez em quando. Eu tô adorando. A responsabilidade não é minha. O problema é deles. Só corrigir uma coisa. Vocês falaram assim, não, você quer uma carne à vontade e tal. Lá no nosso podcast também é à vontade. Você vai lá e passa à vontade. Muita vontade. Muito obrigado. A gente agradece de coração e vamos bater um papo, né? Vamos conversar um pouquinho, né? O Roger falou que tá tão à vontade que, mano, vai subir na mesa e vai dançar, né, Roger? Cara, se eu conseguir subir na mesa, eu danço. Inferno de Dante é no videogame. Né? Eu já não tô gostando disso aqui. Primeiro já começaram a meter o pau no meu time. O cara quer que eu suba na mesa, coisa que é impossível. Meu filho, deixa eu falar um negócio pra você. E dance, mano. A única coisa de bom que seu time tem é a Bianca. Ok, justo. Cara, já quieto, irrefutável. Só tem corintiano. Galera, guarda as carteiras. Hoje o programa tá bom, rapaziada. O humor é isso, é disso pra baixo, hein? É verdade. Bom, então vamos à nossa primeira dinâmica, né? A gente já tem aí os pacotinhos de figurinhas pra vocês ajudarem o Trescanteio a completar o nosso álbum. Então, por favor... não precisa subir na mesa? Não precisa. Se quiser, fica à vontade. Abra um pacotinho, aí vão sair 5 seleções. Vocês falam pra gente aonde cada seleção dessa vai chegar na Copa do Mundo. Vamos ver se eu tenho. E com carinho, né? Porque não teve pacotinhos mais caros na história da Copa do Mundo. É do que essas verdade, aqui, é verdade. Cara. Pelo amor de Deus. Pacotinho de figurinha é camisinha. Vamos lá. Então, vamos lá. Escuta. Aí se sair aquele Neymar de ouro lá, 10 mil reais, hein? É verdade. A gente racha. É meu. A gente racha, mano? Tava pensando em ficar comigo esse Neymar aí, Não, véio. tá bom, beleza. Meu. Vamos lá.
Quem se habilita a começar aí? São quantos que Eu vem? tô tentando São identificar 5. quais são as seleções. Eu tô vendo de costa aqui, tem País de Gales aí. Gana. Gana. Ixi, E aí? uma surra do Brasil, hein? André. Ayew. Ayu. Ayu, acho. E aí, aonde vai a Gana na Copa do Mundo? Ah, Roger? vai. É um saco, né? Fase de grupo. Vai voltar pra Gana, né? É. Quem é o grupo de Gana, falando isso? Vocês Boa sabem? pergunta. Tem que Eu vou ver. pegar Pega aí, aqui, Pega pera aí, aí. Bolívia. Você pega aí pra gente? Pega assim. Pega sim. Pega com carinho. Eu já, de cara aqui, Japão. Japão. E aí? Olha o nome do jogador. Eu tenho que falar com Deve ser o quê? Suzaki, Sakashi? Takumi Minamino. Ah, tem aí o grupo? Qual que é o grupo da Gana? Portugal, Uruguai, Gana e República... Coreia. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Não, mandou bem né? E aí? Fica na fase de grupos. Exato. Portugal e Uruguai passam tranquilos, né? Lógico. Do Japão. E o Japão? Eu acho que dessa vez o Japão passa, pelo menos para a segunda Para fase. as oitavas, Pras né? oitavas ele Para as passa. oitavas. O Para as Japão oitavas. Morrem nas oitavas. Caraca, mano. enxerga. Roger, Pera aí. fica à vontade. Senegal. Senegal tá com uma seleçãozinha legal, né? Ah, pra Diria mim, Senegal. esse pra mim é um dos melhores jogadores que tem. Ih, o que é? Mané. Olha lá. É verdade. Tirou craque, hein? Teve Bobear, sorte, hein? isso é é bom. verdade. É, o Mané é bom. Qual é o grupo? Vitão? Catar, Equador, Senegal e Holanda. Ah, passa. Opa. Passa, pelo menos para as oitavas passa, né? passaria em Eu segundo, acho que né? passa se bobear em primeiro ou segundo, viu, mano? É, que a Não duvido, Holanda não. também não tá lá essas coisas, né? Eu tirei o Qatar. Ixi, esse aí. É, vai Qatar. Hassan Al-Hayudos. Olha só! Tem Caramba! até um sotaque. Escuta, tá passando mal, filho? O bichinho engasgou. Qatar que inclusive tá no grupo do Senegal. Holanda, Senegal E Equador. Equador. Eu acho que o Qatar passa. Passa? Passa também, olha lá. Metade do time do Qatar é brasileiro, estrangeiro. Os caras entram nesse negócio? Não, no Qatar tem um cara chamado Pedro Miguel. Vai de Qatar, velho. É, então. Pedro Miguel, né, velho? É, diretamente de Portugal. Exatamente. Quem fez bastante. Quem não foi, né? Mas a China naturalizou bastante jogador brasileiro, né? Pra ver se realmente dava uma engrenada no tem futebol o deles. Elkerson, Aloísio, tem uma É parte verdade, boi brasileira bandido lá. que voltou, é verdade. É. Que não pode, ele não é mais boi bandido. É, né? Que é? Luogufo. Luogufo. E o Elkerson virou Aikesen. Os caras naturalizou o japonês. E aí, Jaime, o que veio aí mais? Eu nem sabia que tava na Copa Croácia. Croácia. Pô, eles foram bem na última Copa. Foram, chegou na final, né? né? Mário Pasalic. Mário Passarik. E aí, você acha que a Croácia vai meter a última Copa que chegou na final? Ou... Grupo. vez não. É o grupo F que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e a Croácia. Né? Passa. Vai pras Vai pras oitavas. oitavas, Vai pras né? oitavas. Alemão. Ah, Ei, Alemanha. e Deixa eu aí? ver o grupo da Alemanha aqui. Hans Weisfuder. Não, desculpa. Jonas Hoffmann. Jonas Hoffmann. O grupo da Alemanha é Espanha, Costa Rica, Alemanha e o Japão. E o Japão. E o Japão. O Japão que... Espanha, Costa Caraca, Rica. mano, olha o nome do cara. Tô tentando identificar a seleção aqui, me ajuda aí. Pelo que eu vejo aqui de longe é País não de enxergo. Gales, é isso? País de Gales. E a de É trás Wallace. também, é isso? As duas. As duas. Conor Roberts. É, tem o Bale lá, né? Jonathan Williams. Bem, nem no Real Madrid tava fazendo nada, ele foi pro Tottenham. né? Não, tá nos Estados Mas posso Unidos. falar, eu gosto dele, viu? Eu Bale? gosto do Bale. Pra mim é um baita jogador. É mesmo? O problema é que tem que querer jogar, né? Quem que tá? Mas quando Não, quer é. também, mano. O país de Gales está a Inglaterra, Irã e Estados Unidos. E o país de Gales, né? Ah, vai. Passa, né? Passa pra onde? Nossa, pra onde? Tá doido? E Irã, Estados Unidos, será que vai conseguir roubar a vaguinha deles? É, Tá se preparando, os Estados né? Unidos sempre dá um trabalhinho. O Donovan- né? Ô, Aposentou eu já, só né? peguei jogador bom, viu? Minha seleção tá boa. É verdade, pacotinho foi bem, né? Espanha, Olha lá. Pablo Sarabia. Espanha, Sarabio. tá, Pablo Espanha, Sarabia. Costa Rica, Sarabia. Alemanha e Japão. Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. E aí? Nossa, Espanha e Alemanha. Espanha e Alemanha passa, né? Acho que nas inclusive oitavas. é o grupo mais difícil, assim, de. É, o das grupo da seleções morte, né? fortes mesmo, é o que tá mais complicado, porque o resto tá bem traçado os dois que vão passar e tem um, Caraca, que fica uma zebra lá, talvez. Né? É verdade. Cara- Os grupos também disponíveis. Como é que fala? Distribuídos. Distribuídos. Uruguai,
Uruguai. Darwin Nunes. O Darwin Nunes que foi recentemente foi comprado pelo Liverpool, né? Tá no Liverpool agora, joga muito. Cara, nesse podcast eu já descobri uma coisa que eu tenho ponto de vista. O grupo do Uruguai é Portugal, Gana, o próprio Uruguai, claro, e a Coreia do Sul. Ah, passa se bobear em primeiro. É, você acha? Você não acha que Portugal vai dar trabalho nessa Copa? Ah, vai, mas eu acho que o Uruguai sempre. A gente sempre, né, nunca é. Os favoritos acabam passando. Sempre dá uma. Tem alguém que tá olhando meio torto pra você de salada, falando de Portugal. Eu concordo com ele. Vai? Talvez o Uruguai passe mesmo em primeiro? Eu concordo, eu acho que passa o Uruguai e Portugal, sim, mas eu acho. Não, passa os dois, eu também concordo, mas eu acho que passa o Uruguai Uruguai em primeiro. Eu acho que o Uruguai chega mais forte, sim. Caramba! Aí, Miguel, tá mal, viu? É porque, assim, né, eu sou descendente português, né, meu pai é português, então eu tenho um apego com a seleção portuguesa. Mas né, eu também tenho um carinho mesmo pela seleção portuguesa, minha casa, mas... O problema é o Ele é de Portugal. Mas a verdade, Sim. verdade, quem fala a verdade merece castigo. Eu também acho que o Uruguai... Tá mais redondinho, né? Eu acho que sim, eu acho que Portugal precisa passar por uma renovação administrativa. Tá começando, né? Acho que essa é uma boa chave mesmo para começar. Eu acho que Portugal, os holofotes do mundo vão para Portugal, mas eu acho que Portugal tem muita falha de gestão em termos de seleção que eu acho que pode comprometer. Falta um negocinho ali pra seleção chegar, né? Estrela por estrela mesmo, a gente tem. Pô, tem o Bruno Fernandes que tá lá. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, que por mais Diogo da fase, Jota, por mais da fase que ele esteja agora. André, né? Como é que chama? O André Silva? Tem André Silva, Rubem Dias, João Cancelo. Mas você pega, por exemplo... O técnico não ajuda. Portugal, na verdade, comete muitos erros assim por conta da Federação Portuguesa. Você vê... Portugal, quando veio jogar a Copa no Brasil, por exemplo, foi fazer um amistoso nos Estados Unidos. Sim. Num curto período de prazo, depois aí vem pra cá, veio se concentrar em Campinas para jogar em Manaus. Então, assim... A logística foi muito mal feita, então, né? E eu não Bem vejo, portuguesa. Eu não vejo melhora nisso. Então, eu acho, particularmente, que não chega tão forte assim, porque isso conta muito. Não é só campo. Claro, né? Não é a mesma coisa, embora seja uma seleção, é a mesma coisa que clube. Né? Clube, se tem falhas de gestão, tudo conta. Então, eu acho que, claro, né, o talento dos atletas é indiscutível. Os atletas crescem quando chega para uma Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que o Cristiano vai superar. Eu também acho. Porque eu acho que ele tem um grau de maturidade agora maior. E provavelmente a última, né? Última Copa, eu acho que ele não vai querer ser um Roger Milá de ficar... Né, ficando quase. Eternamente jogando mais. Então eu acho que vai ser uma boa Copa pro Cristiano. E se eles conseguirem aprender um pouquinho com os erros das últimas participações, né? Porque eles acertam muito quando as competições são no continente europeu. Sim. É verdade, tem razão. Mas assim, esse tipo de coisa precisa ser repensado. Então, é isso. Eu acho que chega, porque assim, das últimas seleções que Portugal tem, porque é uma pior que a outra, né, das últimas Copas. Essa agora, pelo menos, tem 4, 5 peças ali que estão jogando no alto escalão europeu, então é uma coisa que né, dá uma esperança. Eu sempre torci por Portugal, eu lembro que, acho que na Copa de 2006, Portugal tomou 5-1 da Alemanha, 4-1 da Alemanha, alguma coisa assim. Puta, eu tava assistindo o jogo. Foi nas quartas isso, né? Foi, acho que foi nas quartas, nas oitavas, enfim. Isso em 2006? 2006. Então a seleção alemã que tava com o Kaká, o Podolski ainda. Era uma pessoal outra seleção. Exatamente. Bala, que esse pai ainda tava jogando. Tava jogando ainda. Na Alemanha, né? Na Alemanha. Então eles já estavam se preparando para dar de 7-1 no Brasil logo depois. Já estavam aquecendo, né? Mas... É só fazer esse comparativo administrativo que eu te falei. Até começar pelo centro de treinamento da Alemanha no Brasil. Sim. As escolhas. Então... Uma Copa do Mundo não se ganha só dentro de campo, entende? Exatamente. Tipo, passar os papeizinhos aí, tirar esse lixo aí. Só os papeizinhos mesmo, pronto. Aí, obrigado. E o Brasil? Pergunta que não quer calar. Aonde vocês acham que vai a seleção do Hexa? Ou a seleção brasileira? Eu acho que é uma das grandes favoritas. Uma das. Não há. Não. Eu acho que não tem favorito. Eu vou falar o que não eu tem? acho. Não, acho que não. Acho que eu penso que essa Copa não é uma Copa para falar assim, a tal seleção é favorita. Eu acho que o favoritismo ele se divide,
Mas eu acho que a seleção vai chegar bem forte, é uma das favoritas. Eu acho que, com todos os problemas, eu acho que a seleção ela tem boas peças, né? A gente questiona muita coisa do treinador, a gente sabe que ele, né, que infelizmente decisões obscuras ainda rondam a seleção. Sim. E a CBF basta você ver o nível dos gestores da CBF nos últimos anos, né? Exatamente. Então, assim, um vai falar com um jogador bêbado, o outro é acusado de assédio, o outro vai preso nos Estados Unidos e assim vai. O outro se esconde debaixo da mesa. É, Né? então, assim, No mas bingo. com tudo isso, eu ainda acho que a seleção é uma das grandes favoritas. Tá no E ar, é uma Copa diferente, né? Porque é no Catar e tem toda a questão da temperatura, que foi pra novembro porque é muito calor em junho e julho lá, não dá pra jogar. Por acaso eu estive lá em novembro. Quando eu fui pro Catar. Ah, é? Pra você ter uma ideia, eu cheguei 11h30 da noite no Catar, tava 36 graus. Que isso, velho. É que Nossa hoje, Senhora. é que hoje eu acho que não é só no futebol. Eu acho que em qualquer esporte, salvo alguns esportes individuais, mas qualquer esporte coletivo hoje caminha para extinção o título de favorito. Eu acho que com a tecnologia, né, porque hoje você tem todas as grandes equipes, sejam equipes nacionais ou clubes. Hoje o acesso à tecnologia é grande, isso para equipamento, metodologia de treinamento. Então hoje eu não vejo um esporte coletivo que você possa falar, salvo o basquetebol americano, Ok. né, o basquetebol Sim. que tem ainda a hegemonia dos americanos e mesmo assim cada vez ficando uma coisa Mais próximo mais dos próximo. É verdade. Mas eu acho que são poucas as modalidades que você tem essa hegemonia. Essa entende? discrepância entre os times, né? E você, Roger, que você falou que ia falar aí, sua opinião. Vou falar. Eu vou falar ouvir. mesmo. Eu vou ouvir. Cara, o que eu acho... Primeiro, eu acho que o Tite... Ele não consegue montar o time. É impressionante. Então não tem como essa equipe do Brasil se entrosar, minha opinião. Tem muito jogador bom, Sim. mas no final o que vai faltar é o conjunto, meu ponto de vista. Então, se bobear, e o Brasil adora perder para time europeu, É verdade. não passa da primeira fase. Nossa Senhora. senhora. Olha lá. Realmente Não passa da primeira Não vez. passa Tá da primeira pessimista? É, tá pessimista Pelo amor de aí. Deus, Tite, pelo amor de Deus. E fora que eles estão se achando. Não, que- Mas aí isso é de verdade. sempre. Mas Isso eu sempre concordo. foi, Isso eu mas concordo sempre com o foi, Roger. né? Sempre foi. Sempre Estão se foi. achando. Assim, eu vou te falar, embora eu tenha uma empresa, trabalho com futebol, tenho um clube, não é segredo para ninguém que futebol não é minha paixão. Talvez por isso eu consiga enxergar algumas coisas, né? Então tem coisa que eu acho que diminui muito o valor da seleção, como essa insistência pelo Daniel Alves, sabe? Essas coisas assim, eu acho que é feio para a carreira dele, é feio para ele, é feio. Se bem que ele faz tanta coisa feia. Esse é o menos pior. Então, assim, são pequenas coisas que, nesse ponto, concordo sim com o Roger, mas eu acho que a gente não pode esquecer que o futebol é esporte. E o esporte, ali dentro da seleção, tem alguns meninos, eu falo meninos porque são jovens, tem alguns meninos que têm brilho de homem e isso faz muita diferença. E o esporte a gente sabe que no esporte o atleta consegue extrair algumas coisas assim incríveis em alguns momentos que pode fazer diferença. Vocês têm assistido a Eurocopa, não? Eu assisti A gente uns jogos, acompanha. alguns Você jogos. vê que sim. tipo, mesmo os times da Inglaterra, você vê Espanha, a Alemanha tá pipocando para a Hungria, para uns times assim. a Inglaterra Porque foi hoje o rebaixada futebol na Champions europeu, League. cara, é chato. Esses times que a gente não dá muito valor, tipo Suíça, Sérvia, Áustria. Dá trabalho. Então, trabalho. e nós temos 2 do nosso grupo. É verdade. que a vai Sérvia e a complicar. Suíça. É verdade. Entendeu? E logo no começo, a gente pega um, né? É. já Logo pegam de cara. Estreia é uma desgraça, então eu não gente tô lembra- muito confiante Sempre não, falta, cara. sempre fica faltando esses pontinhos da estreia. Né? É, E e é aí- sempre empate, então. derrota, faz falta. Mas eu acho que ainda o Roger tem razão, mas eu ainda acho que também tem, além de tudo, ainda tem o peso da camisa, que eu acho que por mais que seja,
né? Eu que vivo entre Brasil e Europa, com todas essas lambanças que acontecem aqui, a camisa brasileira ainda é respeitada. Ainda é meio Mas eu ainda temida, acho que né? essa molecada vai amarelar. Será? Você acha? Porque realmente, de fato, a seleção passou por uma renovação agora. A gente tem, inclusive, alguns jogadores que a gente deposita um pouco de esperança. Porque É muita responsabilidade, é muito peso. o que eu sinto agora é que esses garotos aí que chegaram, tipo Antony, o Rafinha, são jogadores que entraram pra seleção querendo jogar futebol na seleção, entendeu? Aquele brilho que a gente via, o brilho nos olhos dos jogadores que antigamente tinham de tipo, pô, cheguei na seleção, eu quero demonstrar serviço, é o que eu senti no Rafinha, é o que sinto no Richarlison, que zoou a Argentina vira e No mexe Pomba, também. ele tem uma tatuagem, né? Que é um Exatamente. coração. Ó, eu com não a sei se bandeira do vocês Brasil. concordam comigo, mas parece assim, por exemplo. A gente vai falar, por exemplo, desse pessoal, dessa molecada nova, ainda não tem experiência. Certo. Mas a seleção brasileira é típico de fazer isso. Quando ganha experiência, tá velho. Aí tira. É verdade. É, É Entendeu? verdade, Então ok. nunca não consegue montar um time, por exemplo, que pudesse estar todo mundo, de Seus repente, 27, entrosado. 28 anos ali. sim. Entrosado, entendeu? Tipo, mais velho, mais experiente, maduro. E a Pra verdade- poder ir pra uma Copa. Eu concordo, mas a verdade também tem que acrescentar o seguinte, que ninguém gosta de falar, mas é a verdade mesmo, e quem vive bastidor sabe que é verdade. Enquanto empresário mandar na seleção, Ah, todo mundo sim. vai dar, Ué, entendeu? A Tem- verdade, o Brasil perdeu a Copa do Brasil por causa de um empresário. Só tinha jogador dele. Ah, É e, tem, verdade, e tem muito verdade. empresário. Não vou citar nome, mas Não, e tem eu muito conheço. empresário vagabundo. Se quiser citar também. Tem muito empresário Bertolucci. vagabundo. Grande Bertolucci. Sim, sim. Só É, tinha o jogador time dele, né? só tinha É verdade, jogador é dele no verdade, Brasil. É verdade, é verdade. Luiz Gustavo. Cara, ninguém Hugo, gosta de verdade. fazer negócio com Bertolucci. A verdade é essa, todo mundo paga pau pro Bertolucci. Eu tenho um grande irmão, parceiro em Portugal, que é um agente, o Carlos Miguel. Ele vendeu recentemente, negociou do Porto Fábio Silva. porque Fábio o Silva, sim, um menino. Fábio Silva, um menino que inclusive treinou no nosso centro de treinamento. Tem uma esperança muito O grande pai nele, né? dele, o pai dele foi treinador do nosso centro de treinamento. E o Fábio Silva, o Carlos Miguel, é um dos agentes mais decentes que tem. Ele trabalha hoje junto ao Jorge Mendes. É um exemplo de Jorge pessoas. Mendes. E existem algumas pessoas próximas a nós, assim, que preferem não fazer negócio com o Bertolucci, entende? Porque aquela divisão, vamos dividir em partes iguais? Vamos, então tá aqui seus 20%, deixa eu ficar com os meus 80%. Partes iguais. Essas são as divisões dele, né? O Bertolucci, E não precisa, né? ele faz muito negócio com o Kia ainda. Na verdade, ele é o representante do Kia no Brasil, né? Então, assim, hoje a gente sabe que jogador brasileiro dificilmente entra, por exemplo, no Porto se não for pelo Bertolucci, né? É Porto, Inglaterra e... Eu quero que... Rússia. Eu não peço benção pra ninguém, eu quero que eles vão pra casa do caralho, com essa corrupção deles. Eu não me faço sozinho, fiz minha empresa crescer sozinha, faço meus negócios chegar onde for. Então, assim, benção eu peço pra Deus, meu pai que já não tá na terra. Então, eu acho que esses caras são os câncer do futebol. A verdade é essa. Esses caras não servem. eu não Esses caras só servem pra diminuir o futebol. Eu não tenho nada contra o Bertolucci, pelo contrário, já dei aula para os dois. Contra eu filhos também dele. não tenho, mas não tem nada a favor. Fica no 0 a Eu 0, não, né? não me faz nada de bom. Entendeu? Então, assim, é um cara que, pra mim, ele não faz mal, porque eu não dependo dele, mas pro Ah, então, futebol ele faz mal. Mas faz. Meu irmão é empresário jogador. Entendeu? Certo. Só que os jogadores do meu irmão vêm tudo do Paraguai, que é o Gatito Fernandes é do meu irmão, Ah, legal. Martin Silva é do meu irmão, Caramba. Tem o melhor jogador do time de vocês, aquela desgraça daquele time de O vocês. Balbuena? Então, não, mas Paraguai é o Balbuena, né? Romero era do meu irmão. Romero. Ah, é. Um abraço, Romero. Ele gosta muito do Romero ainda, cara. Romero é do o meu irmão. Romero, pô. Então, meu irmão, pra todos caramba. esses jogadores que vêm do Paraguai, da É Argentina, dele. Chile, são tudo do meu irmão. Conca foi do meu irmão. O Conca. Guinazu era do meu irmão. Isso é outro aspecto, né? Outro ponto de vista que a gente tem, que é diferente. Inclusive, que foi uma coisa que a gente falou assim, caramba, eles vão conseguir explicar pra gente como que funciona essa parte interna, né? Porque lá em Portugal você é detentor, né, de 80% de uma equipe, certo? Na verdade, eu tenho duas equipes de futebol em Portugal. Sim. E também nossa empresa representa alguns atletas. Eu sou um dos representantes do Jô, principalmente na parte do atacante Jô, Sim. principalmente na parte publicitária e mais alguns atletas.
Mas a Entendeu verdade... por que o Jô foi pro Corinthians, né? O Jô saiu do Corinthians. É melhor a gente nem falar do jogo. Aliás, um abraço pro Jô. Não, é melhor o Jô. Não, Não, um abraço. Ó, Eu sou super fã do jogo. Não, falar pra vocês. vamos falar aquela O Jô- desgraça. Não, é o Jô- porque o que ele Vai. pisou na O Jô, bola. ó, o Jô, não, na verdade é o seguinte, pessoal. Eu não tô aqui pra ser advogado de ninguém, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, porque tipo, como quem me conhece sabe que eu não tenho filtro pra falar. Eu tenho que te controlar de vez em quando. O Corinthians é manipulador e a história não é bem a que vocês viram, não. Então, assim, não vou sem autorização do Jô entrar nesse assunto, mas eu vou falar de uma coisa. Por exemplo, o lance da chuteira. Sim. Porra, Pedindo pra ele usar. a chuteira foi recebida pelo departamento de marketing. Aquilo não era verde, pô. Era aquele azul turquesa. Chegou pro departamento de marketing, não era verde. Falando sério. Não, ok. É que no Corinthians, eu falo como corintiano, semi-verde já é verde. Quase Não, verde já irmão, é verde. posso falar um negócio pra você? Pode. Eu tava tentando fazer uma negociação do Jô para um clube da Europa e eu tinha que Certo. falar com o Alessandro. Certo. Ah, esse aí é outro. Eu mandei 10 e-mails pro Fala Alessandro. assim. Eu mandei 10 e-mails pro Alessandro. Certo. O Alessandro falou que não recebeu. Aí no final do dia, quando eu pistolei, o senhor Alessandro falou assim: mas no e-mail você fala. Eu falei: agora você recebeu o e-mail, seu corno? Você entendeu? Eu gosto do Alessandro Alessandro. e Roberto de Andrade. Então já eu tô vou fazendo falar, hora extra então eu já. vou falar um Vocês negócio são pra vocês. ingratos, Então vocês eu vou são falar um ingratos. negócio pra vocês. Não vou entrar em mérito, mas assim, o Jô é um cara decente. Ah, disso eu não tenho dúvida. E a história não é bem aquilo que a gente vê. Esse lance da chuteira, aí o pessoal avaliou a chuteira, analisou a chuteira, ele não é tonto, o cara é do terrão. E aí depois que eles viram que deu merda, chegam para ele e falou: a gente vai ter que dar uma declaração e a gente vai ter que falar que nós vamos te multar, tal, não sei o quê. Mas não vai multar. Então paciência tem limite, Claro. né? É. Então, assim, nessa ocasião, o Corinthians, por exemplo, tinha uma dívida com o Jô, que eu não vou entrar em detalhes também. Mas passava Entendeu? dos milhões aí. Então assim, Pois, deve até eu sei que o corromper. torcedor tem muito disso, eu não tenho procuração para defender o Jô, mas é um cara que eu gosto pra caramba, eu gosto muito do Jô. Entendeu? É um cara que eu trato como amigo, eu gosto muito dele, acho ele um cara decente. A vida pessoal do cara é a vida pessoal do cara. Meu telhado é de vidro também, ninguém tem que dar satisfação. Acho um tremendo atleta, tem os seus erros, tem as suas falhas, mas eu acho que se pesar na balança, o Jô teve mais um saldo positivo do que negativo durante a vida toda no Corinthians. Não, disso É, sem mas dúvida. não, Disso contra sem São Então, dúvida. assim, agora Fez muito gol contra o São Paulo. já dentro do Corinthians, as atitudes desse povo é mais feio que bater na mãe por causa de mistura, velho. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, eu particularmente, por isso que eu falo pra você, o futebol, ele é podre. Porque as Muito, pessoas são cheias de fazer matériazinha aí, falando assim: o jogador é enganado por empresário e tal, não sei o que. Mas tem jogador que não vale o que come. Tem um jogador do Santos, a gente tava falando dele hoje e eu dou nome. Aquele Diogo Vitor, vocês lembram do Diogo Vitor? Ok. Diogo Vitor, lembro sim. Futebol pra caralho e tal, mas mentiroso, aquilo lá é mais mentiroso que o capeta. O cara inventou que a avó morreu, certo? Certo. Deu um perdido nos treinos, tudo ligaram pra casa da avó, a avó atendeu. Certo? Aí é Ele tinha contrato. Vocês ligaram pro além, não? Ele tinha contrato já com empresários. Apareceu um cara lá, te dou um Camaro pra assinar comigo. Assinou, não vale nada. Caramba. Então, o jogador de futebol, quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu nunca fui do futebol. É verdade. Eu abri minha empresa para fazer gestão das minhas coisas. E aí Deus permitiu que eu cruzasse futebol, tal. O primeiro trabalho que eu fiz foi no Guarani. Mas o cara que me ensinou a trabalhar no futebol foi um técnico chamado Luiz Carlos Ferreirão, que ele era considerado o rei do acesso. Faleceu, Sim. né? Mas ele que me ensinou, e a primeira frase que ele me ensinou: tome cuidado, garoto. Jogador de futebol é igual puta. Aí eu falei assim: pô, professor, não, você vai dando moral. E eu vou falar para você, cara, nós temos muitos jogadores que a gente representa e eu tenho feito um facão assim constante, porque tem jogador que não vale o que come. Qualquer dia desse eu vou estressar, vou fazer uma live e vou colocar o nome de vagabundo. Vai dar nome aos Não. bois. Porque tem Não faz jogador, cara, tem jogador que é muito ordinário. Porque o futebol, como qualquer esporte, ele tem que ser tratado como trabalho. Sim. Só que, assim, desde a base, Sim. a família não dá educação para o jogador, isso significa que automaticamente eles não têm também. Sim.
Então, assim, eu sempre uso uma frase que quem ouve fora do contexto vai me achar o cara mais arrogante do mundo. Que eu sempre falo, minha empresa, minhas regras. Meu clube, minhas regras. Porque tem pai de jogador que quer escalar o jogador. Isso sempre, né? Tem pai de jogador que quer decidir o que fazer com a carreira do jogador. O cara, e aí dá vontade de falar, você não soube dar educação pro seu filho, você vai querer saber conduzir a carreira dele? Então vai pra casa do caralho, deixa que eu dou condução pra carreira dele. Você, se conseguir dar tempo, tenta educar, não vai conseguir. E outra coisa que é engraçado é que, só para te ajudar aí, é que quando o moleque não é nada, não tem nem time, o pai pede pelo amor de Deus. Aí quando vê que você tá bom, então vou ajudar, né? Vou pôr, ele já começa a exigir achando que é o futuro Kaká ou o futuro Robinho. Sim, Entendeu? sim. Futuro Neymar. Ou não, o Roger tá certo. E, inclusive, cara, eu vou deixar um cara famoso aqui hoje. Olha lá. Vou deixar um cara famoso. Você sabe que há muitos anos eu não tenho oportunidade de participar de um bate-papo sobre futebol. Eu vou deixar um cara famoso. Por favor. Vou falar o nome desse cara, é um jogador de futebol. Safado? Não, pra ser safado ele tinha que ser homem, ele não é. Nossa. Marcelo Campanholo. Nossa. Esse cara, Marcelo Campanholo. Pode pesquisar na internet, vocês vão achar um jogador chamado Marcelo Campanholo. Eu trouxe pro Brasil, em 2016, eu trouxe pro Brasil, entendeu? E se falar que eu tô mentindo, ainda capaz de... Bom, me encontrar nunca vai encontrar que não é homem. 2016, eu trouxe pro Brasil o presidente do União da Madeira. Sim, Eu amo o meu chefe. União da Madeira estava na primeira divisão. sim. Eu trouxe o presidente chamava-se Felipe Silva, eu trouxe o Felipe e um diretor dele. Eles ficaram 7 dias no Brasil, né? Levei ele para conhecer alguns clubes, levei eles para vários lugares e levei eles até para conhecer certos lugares. Aí que eu não vou falar em respeito às esposas dele. Lugar com a luz mais baixa. E na hora de ir embora, o cara me abraçou. Na hora de ir embora, o cara me abraçou e falou: ó, o que você precisar de mim, você pode pedir. Sim. Eu falei: eu quero que você leve esse atleta. Esse atleta, na época, ele tinha 25 anos, eu acho. O cara nunca tinha jogado em porra de lugar nenhum, só tinha tido uma passagem pelo Bangu e estava parado há 1 ano e meio. E um amigo querido falou para mim: cara, tem um jogador que é muito bom, tal, não sei o quê. E lá no interior, eu sou da região de Campinas, embora eu fique aqui em São Paulo, eu sou da região de Campinas. Eu conheci um centro de treinamento e conversei com o cara. O cara, ele preparava atletas de base, mas ele falou assim: ó, eu abro uma exceção para você e eu vou... Deixa ele treinando aí que eu te dou uma posição. Eu falei: eu quero saber se esse cara é bom. Sim. Esse cara ficou treinando 1 semana lá. Eu coloquei o cara num hotel. Em 2 semanas ele ficou. Coloquei o cara no hotel. Final de semana eu levava o cara na minha casa, velho. Nossa. Aí acabou esse período de experiência. O cara falou para mim: Jaime, assina com esse cara, jogador para a primeira divisão de qualquer time. Caralho. Falei: ótimo. Eu tinha programado a vinda do presidente do União da Madeira. Eu e um parceiro meu, o Celso, a gente programou essa vinda. E aí eu fiquei 7 dias com o cara. Quando o cara foi embora, eu falei: ó, leva esse jogador para mim. Ele falou: ó, eu vou chegar em Portugal, fique tranquilo que eu vou levar esse jogador para fazer uma avaliação. Porque o cara olhou e falou: puta, mas 25 anos, puta, mas não... Eu falei: ó, meu, vai por mim. Idade, né? Pra Europa tem um prazo de validade pra ir, né? De certa forma, sim. Mas aí o que aconteceu? Aí ele voltou para a Europa, me ligou e falou assim: ó, manda ele para mim no dia 10 de dezembro. Eu comprei a passagem do cara, comprei cueca para esse desgraçado que ele não tinha. Caralho. Fiz bilhetinho para ele, ó, portão, gate e tal. Você entregou? Porque, não, depois passa para mim. Cheguei no aeroporto, limpei o caixa eletrônico lá, o que dava para tirar de limite, dei dinheiro para ele, comprei euros. E esse cara viajou para um período de teste na Ilha da Madeira. Chegou lá, o presidente meteu ele num apartamento de frente para a praia. E eu falei: presidente, ó, se ele não for aprovado, você fala para mim quanto que é as despesas que eu cubro. Ele: não, tudo bem. E começou a fazer o teste. Esse o cara? É esse lixo aí. É esse lixo aí. É esse lixo aí. Será que ele ganhou um dinheirinho para pagar um advogado para me processar pelo que eu tô falando? Não, jogando Caxias. Deve estar jogando de graça, esse desgraçado aí. Tá no Caxias agora. 2 jogos. Tá lá no 2015 pro não sei o que Madeira ali. Ali é União Madeira. União Madeira. É isso aí. Beleza. Esse lixo aí. Tira esse cara da tela que não vale olhar. E aí o que aconteceu? Esse cara, quando tava lá... Eu amo o meu chefe. Esse cara, quando tava lá, todos os dias ele mandava mensagem para mim: ô, Deus abençoe, não sei o quê. Eu falo para você: meu, se você é meu amigo, não me mande mensagem desse jeito que eu vou mandar você a puta que pariu. Esse cara todo dia me mandava mensagem assim. E um belo dia eu recebo a ligação do Felipe, que era o presidente. Ele fala: Jaime, nós vamos assinar com o menino, ele é bom. Porra, fiquei contente pra caralho. Sim. Porque o União tinha uma equipe B
E as equipes B, como você sabe, disputam a divisão abaixo, mas a equipe B do União ia disputar a distrital. Sim. Mas para ele era um começo. Primeiro passo. Eu 25 Ficou só anos de jogando tá na lá. Europa já. Primeiro Exatamente. passo, é isso aí. Aí o que aconteceu? Eu dei um tempinho, eu não tinha assinado contrato com esse cara, velho. Fiz nada. E eu fazia negócio com um grupo de investidores, e aí pintou um lance, eu falei, vou negociar um percentual disso daí. Sim. E comecei a chamar ele, o cara parou de me atender. Caramba. Aí parou de me atender, eu falei, aconteceu alguma coisa no telefone do cara. E aí comecei a escrever na internet, o cara lia e não respondia. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí liguei pro Carlos, esse amigo meu, Sim. e liguei pro José Areia, que é o cara que era meu irmão. Infelizmente, Deus resolveu chamar ele um ano passado. Sim. E liguei para ele e falei, vou comprar passagem, você vai lá na Madeira levar o contrato para ele assinar, porque eu vou negociar um percentual dele. Sim. E falei, Marcelo, comprei a passagem para ele, tá indo aí para assinar o contrato. É que esse viado deve ter me bloqueado, senão eu achava aqui o print da conversa. E ele falou assim, então eu conversei com a minha família, e a gente acha que você tem muita polêmica, tal. No momento eu não vou assinar nada com você, não. Caramba. E eu não vou assinar nada com você, não, porque... sei lá que esse corno falou. Cara, e para mim, isso foi a primeira experiência que eu tive assim. Sim. Né? Eu falei, não é possível. Futebol. Eu falei, não é possível. Eu já tinha experiência, já tinha colocado vários atletas na Europa. Eu falei, não, isso não está acontecendo. Eu falei, mano, você tá de brincadeira, eu comprei tua passagem, coloquei na minha casa, paguei hotel para você, eu fiz você chegar aí. Bom, não deu. O cara parou tal e eu fiquei estressado com aquilo. Aí eu liguei pro Felipe. Falei, nunca mais você vai fazer um negócio comigo se esse cara jogar aí. Caramba. Porra. Falei pra ele, você pode esquecer que eu existo, velho. Nunca mais você vai fazer um negócio comigo. E ele fazia outros negócios comigo. Aí ele emprestou ele pro Mafra. Na época, o Mafra tava na CNS, que era a terceira divisão. Sim. E esse lixo joga futebol pra caralho. Joga bem, marcou vários gols lá. Que Deus abençoe a vida dele, mas é aquilo, assim, olha, pra você ver, né? Eu fui em outros programas e na época eu acho que eu não tava nessa vibe. É a primeira vez que eu falo abertamente disso. Caramba, Já legal. mandei esse cara se fuder algumas vezes, mas... E aí passou um tempo, eu pedi pro Celso, que é o meu parceiro, falei, vai lá na casa dele, dos pais dele, fala pro pai dele, filho da puta, pagar pelo menos a passagem que eu paguei, que eu paguei. Ok, sim. Não sei o que. Aí eu entreguei na mão de Deus, enfim. Por isso que eu falo pra você, quando vocês veem uma história triste de jogador, nem sempre é o que tá parecendo. Nem sempre é tão triste assim. Nem sempre. Eu tenho atletas... Olha o que planta. Tem atletas... Sim, cara, posso falar pra você? Tem atleta que faz valer o esforço. O ano passado eu fiquei acidentado, eu sofri um acidente, fiquei 30 dias internado. Caramba. E um belo dia eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp de um atleta chamado Leandro Leite, que tá lá na Polônia. Sim. E o cara falou, Jaime, eu vi que você tá internado e tal, deixa eu te falar, recebi meu salário, você precisa de alguma ajuda, cara? Ele não tem contrato comigo, caramba. Ele é um amigo. Eu já o ajudei, ele já impulsionou minha empresa. Eu falei, não, Marcelo, Leandro, tá tudo sob controle e tal, não sei o quê. Então, assim, você tem coisas boas. Mas o futebol, por isso que cada vez mais eu tô deixando meu pessoal tocar o futebol. Você entendeu? Porque eu tô com o saco cheio disso. E todo dia você encontra alguém assim. Você entendeu? Entendi. Por isso que você vê, às vezes, né? Você vê uma história tal, não sei o quê. E jogador de futebol, cara... Eu represento também o Emerson Conceição. Sim. Já é uma pegada totalmente diferente. Então, mandar um abraço para ele, para o Marivaldo, irmão dele. São pessoas decentes. Você entendeu? É a mesma coisa que eu não tenho que falar do Jô. Você entendeu? Sim. A minha representação com o Jô diz respeito a questões publicitárias. Ok. Mas eu sempre tive liberdade para poder achar propostas para ele jogar em outras equipes, etc e tal. E é um cara que, comigo, o Jô sempre cumpriu as coisas que ele fala. Ele sempre foi um cara, como eu também sempre fui transparente para ele. Eu nunca peguei o telefone e, porque muitos empresários fazem isso. Eles tentam negociar, tentam tirar proveito. Eu tenho o Jô, se você colocar outro jogador, eu mando o Jô. Tal. Eu nunca fiz isso. Eu sempre falava, Jô, tem essa proposta. Você quer? Isso. Você quer? Algumas não deu certo, algumas não deu. E assim, e tem tanto nego filha da puta que nós perdemos uma proposta boa pro Jô por causa de um cara que ele achava que era amigo, que é filha da puta também, que foi e queimou. Caramba. Entendeu? Então, assim, o futebol, pra mim, não serve. Hoje eu não vou, obviamente, jogar fora. Muito dinheiro envolvido, né, meu? Cara, quando tem essa quantidade de dinheiro envolvido... Roger, vou falar pra você tem razão, mas eu vou te dizer uma coisa. É uma ganância. Eu não vou jogar fora, obviamente, o que eu construí com a minha empresa.
Por isso que eu tenho pessoas que vão ficar à frente. Mas eu falo para você, o futebol, hoje, o problema dele não está dentro de campo, está em bastidor. Porque os clubes possibilitam isso. Os Em clubes... todos os sentidos, né, meu? Cara, ó, vou Às te vezes dar uma... não só possibilitam, como facilitam, né? Não, ó, o clube, o que os clubes fazem? E nisso, eu me relaciono muito bem com o Reinaldo, com o Dr. Gustavo Delbin, inclusive sempre me recebem lá, mas também vou tacar o pau. A federação, ela passa a mão. Não, o Reinaldo Bastos, você fala. Ela passa a mão, a federação passa muito a mão. Ela é muito conivente com pessoas que administram de maneira errada os clubes. Em 2019, contrataram uma empresa, tinha um grupo terceirizado no Mojimirim que está no fundo do poço. Tá. O Mojimirim estava interditado há 3 anos. Desde 2016 até 19. Até 19. Caramba. Eu liberei, eu vou te mandar um vídeo. Me cobra, eu vou te mandar um vídeo. Por favor. Eu fiz a liberação do estádio do Mojimirim. Aí viram que liberei e tal. E hoje, à frente do Mojimirim, tem um bandido, um batedor de carteira, chamado Luiz Henrique Oliveira, que é amigo de outro lixo, que é o Rivaldo. Que são os caras que afundaram o Mojimirim. Né? E eu vejo uma notícia nesses dias, o Rivaldo entrou na justiça para cobrar IPTU de imóvel que ele emprestou para o Mojimirim. Imóvel que ele, na calada da noite, transferiu para o nome dele. Caramba. Então, as federações veem tudo isso, cara. Elas veem um clube com a história que o Mojimirim teve, descer pro lodo, não fazem porra nenhuma. Por isso que eu procuro apoiar muito. Eu sou muito amigo. É uma irmã para mim, a doutora Gislaine Nunes, que conduz uma liga de futebol. Ela é minha irmã, sabe? E eu sou muito favorável à criação de liga, porque federação só faz acontecer essas coisas. Você pega clube pequeno, pega uns caras, uns batedores de carteira, os caras que não tem dinheiro para comprar um pastel na feira no domingo e fala que é presidente. O cara vai lá, assina um ato, você é presidente do clube. Aí você toca o telefone, o cara quer colocar um jogador e falou, senhor presidente. O cara não sabe usar o papel higiênico para limpar a bunda, você fica chamando o cara de senhor presidente. Senhor presidente, meu ovo. Você entendeu? Entendi. Então é por isso que o futebol tem esse lado amargo. Não, mas fala. É importante, porque a gente fala como no aspecto de torcedor que a gente Sim, tem, né? exatamente. Então, exatamente. o que chega pra gente, principalmente por questão de mídia, é o que eles colocam lá. E a gente sempre se questiona, até porque os clubes em si eles se blindam muito, né? As diretorias se blindam muito pra não escapar o que eles querem deixar. E muitas vezes eles empurram a culpa pra alguém, né? Por isso que a gente cria vou falar um ódio, né? Mas essa mágoa, vamos essa falar mágoa, assim, principalmente com questão de empresário, esse tipo de coisa, porque a culpa que eles falam assim, pô, a gente não sabia de nada, foi isso que aconteceu. Que nem esse exemplo da chuteira do Jô. Exatamente. A diretoria do Corinthians falou, não, mutamos o Jô porque ele fez cagada, ele não tava num momento bom, então foi um prato cheio pra diretoria, né? E inúmeras Se fosse vezes... na altura, eu não lembro quem que tava jogando bem no Corinthians, acho que não tinha ninguém jogando bem no Corinthians, mas acho que tinha o Casares ainda. Na altura, se fosse o Casares, talvez eles não fizessem isso. Sim. Porque não ia ser tão tão grande assim, não ia ser um problema tão grande. Essa é outra coisa, é o Alessandro que tá... É o Alessandro e o... Roberto de Andrade que estão à frente, Esses né? dois, mano, pelo amor de Deus. E assim... A gente Respeito muito o Alessandro Ele por foi o toda a cara que história mais de jogador. o cara que mais levantou troféu pra vocês, vocês são ingratos. Eu respeito muito o Alessandro. Meu irmão era empresário de jogador. Não, o Alessandro, eu sou muito fã do Alessandro mesmo, gosto muito do Alessandro. Sabe que meu irmão, eu vou contar essa, meu irmão que levou ele pro Corinthians. Do Grêmio que ele veio? Não. Santos. Do Santos, ele tava no Santos, é verdade. Antes disso ele tava no Grêmio. E por que ele foi pro Corinthians? E aí agora eu quero ver. Vou te falar o porquê. Porque o Mano Menezes ama ele, assumiu o Corinthians na Série B. Sim. Ele era do Santos, ele tinha um contrato de gaveta e rasgaram aquele contrato de gaveta do Santos, porque era o Leão o treinador e não usava ele. Aí meu irmão conseguiu tirar ele do Santos e levar pro Corinthians. Olha lá. Graças a Deus ele fez isso, inclusive. Um abraço. Como é o nome do seu irmão hoje? Regis. Obrigado, Regis. Mas obrigado. é esse tipo de coisa, porque... Mas só pra concluir, desculpa. Sim. Como dirigente, Alessandro, eu quero que você vá pra... Não fala assim. Não, o Alessandro e o Roberto de Andrade ali dentro, meu Deus do céu. Agora, velho, sabe o esses que me caras no impressiona? Um Corinthians. cidadão desse me falar de torcedor.
Olha o time que ele torce. Ele torce pro Santos. Só tem ele hoje. Isso, velho. Não, é que Não, hoje ele você não conheceu o outro torcedor santista que Deve tem ter em São 95 anos sabe. É novo sobrevivente. lá, quantos anos ele tem? 50? Paulo. Por aí, 50. Mas, ó, o Santos também eu já passei em situação difícil com o E Santos isso é também. outra coisa. né? Isso é uma boa pergunta, porque assim, o Santos ele já vem Santos sendo virou mal festa, administrado já há uns bons 10 anos. A gente tá em 2022, desde 2012. A saída do Neymar foi uma. Nelson Cuevas, lembra do Nelson Cuevas? É, lembro. Era do meu sim. irmão. É. putz. Cara, o Santos, eu vou te contar uma história do Santos envolvendo o Zeca. O Zé. Foi pro Zé. Internacional na época. É, se não- antes da Olimpíada. Sim. Eu consegui uma proposta. O Zeca. Zeca era o. Lateral. Lateral. Não. Lateral. Na época, se não me engano, do Zeca era o Pérez, que era o presidente, pelo que eu me recordo. O Zeca é o seguinte, cara. O Zeca, ele tinha uma parte dos direitos econômicos dele que pertencia ao empresário, Sidão. Sim. E o Sidão negociou com o Bruno Paiva uma parte desses direitos econômicos. E eu consegui uma proposta do Atlético de Madrid pro Zeca. Puta que Né? E estávamos nessa negociação, eu e meu amigo Carlos Miguel, lá de Portugal. O Carlos Miguel veio para o Brasil. E eu consegui essa proposta no valor... Porque me falaram assim, ó, quanto que é? Eu perguntei, quanto é? É 6 milhões de euros. O Zeca ganhava, acho que 80 mil reais no Santos. Ele ia ganhar 120 mil euros no Atlético. Né, mais os bônus, tudo. Eu consegui a proposta de 6 milhões. Quando chegou a proposta de 6 milhões, o que eles falaram? Não é 6, é 8. Tem certeza? Tem. Fui lá, consegui a de 8. Quando chegou de 8, falaram que queriam 10. Mandei todo mundo da puta que pariu. Então, esse lance é recorrente no futebol. Outra história. O que o Santos... tem uma coisa no futebol que arrebenta demais, que são os esquemas. Sim. Sim, definitivamente. E as pessoas, elas não gostam de falar disso abertamente. Então, eu tinha um parceiro, tenho, né, um parceiro, mas a gente não tem feito coisas juntos de futebol. Ele me ligou, se você me falar essa frase, novo Neymar, eu vou mandar você pra casa do chapéu. Novo Neymar. Novo Falei. Neymar. Essa frase é a mais, verdade, essa é a frase mais desgraçada do futebol. Depende da cor. Até o Rodrigo, quando chegou, agora é o novo Rodrigo quem aparece. Não, aí agora o que rolou? Tem um jogador, cara, que ele é... Deixa eu pensar aqui se eu vou falar o nome Eu amo dele. meu patrão. Eu vou pensar se eu vou Porque falar o ele nome tem dele. história. Pode falar, né? qualquer Mas coisa a tem gente um- corta. Não é pra cortar, não. É que eu vou pensar se vale a pena, se isso vai beneficiar ele ou se vai piorar. Tem um jogador chamado Lucas Iannazzi. Ok. Esse menino fez a base no Santos, depois ele se profissionalizou, levaram ele pro Atlético Paranaense, na época que o Adriano tava lá, ele jogou um pouquinho. Sim. E o meu amigo me ligou e falou, cara, tem um jogador, é o novo Neymar. Tá na nossa mão, não sei o que. Esse jogador tem um empresário. Corre. Nem lembro o nome Quando desse falarem nem isso, lembro o nome corre. desse empresário. Folgado pra caralho. O cara fez umas aulas de Krav Maga, achava que era o cara. Puta que pariu. Aí, batalhei, arrumei Acadêmico de Viseu Sim. pra esse moleque, que eles queriam levar o moleque pra Europa, tal, não sei o quê. E a época eu tinha um centro de treinamento lá em Matosinhos, em Portugal. Aí pegamos um avião, tal, não sei o quê, foi todo mundo pra Portugal. Eu, na verdade, eu fui na frente, e aí o pessoal chegou lá, o Lucas, o empresário, o pai e meu amigo, Sim. né, meu amigo advogado. E marcamos lá de ir para Viseu, mas era tipo, chegamos, sei lá, 2 dias antes do combinado. E esse menino foi pro meu centro de treinamento, e lá nós tínhamos um negão, rapaz, que tinha sido abandonado pelo empresário. O negão tava no apetite, quase 1,90 m, parecia o Zé Curubu, negão. Aí, velho, primeiro treino, o negão deu uma entrada no menino, apagou o menino. E o menino Apagou o menino? Apagou assim, o futebol. Ah, tá. Ok, caraca. Que susto. O cara desacordado. Aí o menino, né? cara, aí pensei. o menino, ele parecia jogador de freestyle, sabe? Rabisqueiro. E tal, não sei o que, o pai dele, olha lá, tal, o pai dele tá muito simpático, olha lá, não sei o que, tal. Aí levamos o menino para, né, no tal dia, fomos lá para Viseu. O presidente era o senhor Albino, o nome dele, um senhor muito, de uma reputação ilibada, um cara muito íntegro. E almoçamos, tal, não sei o que, levamos o menino para o alojamento, o menino já levou o videogame dele, tal, não sei o que, papapá. Fomos assistir um treino, só um treininho físico, tal, não sei o que. E o treinador lá era um cara muito conceituado chamado Ricardo Schell. Quando eu cheguei no hotel, na época eu ainda morava no hotel, não morava na minha casa lá. Quando eu cheguei no hotel, toco o telefone. Né? Isso era à noite já, toco o telefone. Ó, dá para vir aqui amanhã? Senta que tem Opa. história.
Onde estás? Dá pra vir aqui amanhã? Falei, o que foi? Opa, temos que falar pessoalmente. Deus. Aí eu falei, caralho, né? Falei, ó, gente, nós temos que voltar lá amanhã. Voltamos lá Nossa, amanhã já pra pegar o moleque. Ele falou assim, ó, péssimo jogador, não sabe, o grupo não confia nele, não tem porte pra Europa, não sei o quê, não sei o quê. Detalhe. Antes de levar esse menino pra sair do Brasil, eu fui tentar levantar informação. Porque eu tinha um cara que eu achei que eu podia confiar dentro daquela porra daquele clube. Sim. Liguei pro cara, e aí, meu, o que você fala pra mim de um jogador chamado Lucas Iannazzi? Novo Neymar. De dentro do Santos. Depois que eu descobri que era esquema, cara. Moral da história, sabe onde esse moleque foi parar nos anos seguintes? Esse moleque foi parar no Amazonas. Tanabi. Tanabi? Tanabi pra disputar a Taça São Paulo. Nossa senhora. Depois eu soube que esse moleque voltou pro Santos, cara. Detalhe, quando esse moleque saiu lá do Acadêmico de Viseu, esse moleque rodou, ele foi para o Alcochete tentar fazer teste. Esse moleque fez teste com um amigo meu, inclusive, que o mundo é pequeno, depois eu soube, esse moleque fez teste em Gibraltar e não passou. Nossa. Nossa. Não, o Gibraltar que Até tem eu que sou manco passo. que tem uma cultura no esporte, no futebol. Né? Inclusive, favorito pra ganhar a Copa. Agora, eu tenho uma história bacana falando sobre futebol. Eu vou falar o nome do jogador. Meu irmão empresariou esse jogador. Esse jogador é um dos caras mais engraçados que tem. Jogou no teu time. Ei, engraçado. É o Macedo. São Paulo. Vou deixar vocês... Zagueiro. Zagueiro que jogou no Santos. Tem o período que ele Foi jogou, parar pelo no menos? Catar. Foi parar no Foi parar no Catar. Foi expulso pelo... Como é que chama o técnico? Me deu branco agora. Aquele... Luxemburgo. Foi expulso pelo Luxemburgo, o zagueiro foi parar no Catar. Tá bom, Luxemburgo, Vai lá, Bolívia. meados de 2004, 2002, mas não vou lembrar. Domingos. O Bolívia é o maior fã do Domingos que Domingos? existe em São Paulo. O Negão? O que levou a rasteira lá. Diego Souza. por esse lance, o Domingos. Esse cara ganhou uma grana no Catar, né, velho? Esse cara ganhou uma grana, por esse pro Então, Internacional. eu tive com ele no Catar nos meus últimos 45 dias. Deixa eu contar essa história. Conta, Meu por irmão era favor. empresário dele. Um belo dia... Esse cara tem altas histórias. Precisa trazer ele aqui um dia. Pô, Domingos. Só uma entrevista. Queremos Parece você que ele é aqui, gente boa, Domingos. né, velho? Muito, muito engraçado. Quero Eu tive com ele no Catar. Quero tava saber o que muito ele falou pro Diego Souza, velho. É verdade, isso é uma boa pergunta. Ouve o que ele fez. Ligou um dia pro meu irmão e falou assim: preciso falar com você. Meu irmão era empresário dele. Pode falar. Não, você precisa vir pra cá. Aí meu irmão falou: nossa, meu Deus. Pegou o avião, foi pra lá no dia seguinte, chegou lá. Então, engravidei uma menina ontem. Puta que pariu. Aí Ele meu vai irmão- ficar contente ouvindo você contar essa história. Aí meu irmão falou assim, ó. Tá de brincadeira que eu vim até aqui pra escutar isso. Ele jogava no Grêmio na época. A moça era bonita, pelo menos. Aí ele falou, bom, aí meu irmão virou pra ele e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, relaxa, espera nascer, faz o DNA, e se você, ele ganhava 80 mil reais por mês no Grêmio. Se você for realmente pai, você vai dar 30% pra ela por mês e acabou, meu. Ele, 30% ele parou. 24 mil por mês. Vou ferrar essa mulher. Aí meu irmão falou, pô, então me fala como pra gente ganhar dinheiro, né? Vamos ganhar dinheiro. Ok. Vou parar de jogar. Nossa senhora, o cara Ele parou de jogar. o cara largou a Não cara. parou? Não, Ah, lógico. ele foi pro Catar, né? Vou parar de jogar, que era para não pagar 24 mil pra mulher, ele ia deixar de ganhar 80 mil. Esse é o futebol. Puta que Entendi. pariu. Você não pensa um segundo, né, pra fazer as coisas. Não pensa em nada. Porque essa é a impressão que a gente tem também em relação a jogador de futebol. Que a responsabilidade eles esqueceram desde que eles eram fedelhos mesmo, assim, sabe? Que eles realmente não fazem nada sozinhos. Nada por eles, assim, sabe? O grilo falante, a consciência deles morreu quando Morreu- eles tinham 14 anos, Exatamente, assinou o quando primeiro contrato. quando Quem assinou o faz primeiro contrato. tudo são os parça. Os parça que manda. Cara, na verdade, assim, é que nós estamos falando de futebol. Sim. Mas isso acontece em todo segmento. É. Acontece em todo segmento que tem muito dinheiro envolvido. Porque, assim, o dinheiro ele compra facilidades, Sim. né? Então, assim, cada pessoa sabe o tipo de facilidade que pode comprar.
Pessoas normais, pessoas que têm um caráter assim apurado, elas sabem que o dinheiro pode comprar um carro, pode comprar umas férias legais para a família e tal. Agora, pessoas que têm um caráter duvidoso, elas acham que elas podem comprar, por exemplo, o silêncio de uma mulher quando ele bate nela. Eles acham que ele pode comprar o corpo de uma mulher quando ela diz não. Acham que ele pode comprar o poder de decisão de um funcionário, de um colaborador. Então, isso existe em todo lugar. É que o futebol tem exposição. E as pessoas, muitas vezes, né, o que a pessoa... Você tem que ter medo não da pessoa que fala que gosta de dinheiro. Você tem que ter medo da pessoa que fala que gosta de poder. E o poder ele se manifesta em diversas proporções e diferentes proporções. Então, o que para você é uma coisa insignificante, para outra pessoa ela pode considerar um gesto de poder. Você pega um cara que ele é manobrista no estacionamento. Muitas vezes você promove ele para ser o caixa. Ele vai achar que ele tem poder, ele vai passar a humilhar o cara que Ele é vira o manobrista, dono do estacionamento no lugar dele. Sim. Então, isso é um problema estrutural em relação ao caráter. E não é no futebol. Aqui nós estamos falando hoje de futebol que está em exposição, mas isso vem da ingratidão, isso vem daquilo que a pessoa tem, né, dentro dela. Falta da educação de berço, né? É Quando a pessoa aquele ela não tem a estrutura, a família não dá aquele suporte para o futuro atleta, né? Para criança, É para aquele educação velho mesmo. ditado, você quer conhecer a pessoa, dá poder, né? É isso, mas quer que eu te falo? Eu vivi num país que é considerado terceiro mundo da Europa, mas os caras se acham também os donos da verdade. Se for falar de sexo com português, ele vai falar que ele que inventou. É verdade. Você entendeu? Definitivamente. Então, assim, quando eu tenho bons amigos... Ele inventou, mas o brasileiro que pôs pra dentro, né? Boa, Rogério. Boa essa, hein? Boa mesmo. Ó, eu falo que eu sou um cara abençoado, porque os meus grandes amigos portugueses, Deus colocou pessoas assim, íntegras, pessoas amorosas, Sim. né? Porque é comum você estar andando no shopping em Portugal e você vê assim, a mulher andando junto com a filha atrás e o cara andando, a mulher andando na No frente celular. com as sacolas e o cara atrás. No celular. Né? E não, eu tenho, por exemplo, o Carlos, que eu falo muito dele, que é um amigo. Eu tenho o Ivo, que é um cara muito gentil. Pessoas que o Areia, que é o meu grande irmão que se foi. Então, assim, eu tenho sorte, mas é isso que eu digo para você. A gente fala muito assim da educação de berço, né? Na verdade, você vê na Europa esse mesmo tipo de comportamento. Sim. Desumano, desigual, essa coisa toda. Não é só aqui no Brasil. E eu vou além. A gente falou disso hoje no nosso podcast, sobre como a gente deveria valorizar mais o brasileiro. O brasileiro, você tropeçou nele, daqui 5 minutos vocês viraram amigo. Sim. Você pode reparar, um carro parou aqui na frente. O cara desce para empurrar sozinho, daqui a pouco tem 5 pessoas ajudando. É verdade, é verdade. Então, Pra roubar ou pra empurrar? não, Depende. depende pro time que torce. Eu ia falar isso. Depende pro time que torce. Então, muitas vezes não é nem Experiência questão própria. é questão de educação. Sim. Né? Assim, você falou sobre a criação de liga, né? A liga no futebol. Você acha que com as diretorias que a gente vê hoje, porque, querendo ou não, por exemplo, tem muito esquema de jogador que eles querem tirar vantagem também. Você acha que com essas diretorias, essa criação de liga, alguma coisa melhoraria também? Cara, eu acho que sim. Põe Primeiro- mulher no poder, melhor coisa, porque a melhor presidente é uma mulher. Primeiro porque é o seguinte, quando você fala de federação, né, a federação hoje ela tem um sistema feudal. Então, os clubes hoje têm uma administração extremamente provinciana. Sim. Então, você pega muitos clubes, né, só que aqui no Brasil é 8 ou 80. Vamos lá. Na Europa você tem a SAD, Sim. Sociedade Anônima Desportiva. No Brasil criaram a SAF. A SAD tem dispositivos que preserva, se você vai comprar a SAD de um clube, lá você tem dispositivos que protegem os credores. A SAF, no formato que foi feita no Brasil, institucionaliza o calote. Caramba. A verdade é essa. Mas falando de federação e liga, as federações, elas espalham... o que você vê no clube, que é um clube com associação, o presidente que está há 200 anos e não sai, como é o caso do Mojimirim. Sim. Só pôde acontecer isso porque uma federação foi omissa. Então, quando você cria ligas, você abre espaço para concorrência. Se você tem concorrência, você tem qualidade. Concorrência nunca derruba um negócio. Nunca, nunca.
A pessoa fala assim, o negócio faliu porque uma academia faliu porque abriu uma academia melhor no bairro. Mentira. Faliu porque o cara é incompetente ou por outros fatores. Ele não quis aumentar Porque o preço, não quis a diminuir. concorrência não derruba, não faz ninguém fechar as portas. Sim. Então, a mesma coisa acontece. Então, eu acredito sim que a criação de liga no Brasil, principalmente pela dimensão do Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais. Sim. Sim. Né? Portugal falha muito. Tem muitas falhas em Portugal, mas está infinitamente superior o controle do que aqui. Por exemplo, Portugal. Você não vai achar salários astronômicos como aqui. Você tem em Portugal na Primeira Liga 5 times que pagam salários gigantescos. Porto, Benfica, Sport, Braga e Vitória de Guimarães. Sim. O Vitória também? O Vitória paga bons salários. E ainda assim não estamos falando de salários absurdos. Você pega um time de segunda divisão, você tem lá salários de 3.500 a 6.500 euros. 8.000 euros. É que ainda assim, você faz o comparativo, né? Um salário. Mas né? não dá para fazer essa conversão. Mas, Se- mesmo, se você fizer essa conversão, vamos pegar um teto lá de 8.000. O euro tá 5, nós estamos falando de 40.000. Aqui tem Sim. clube de segunda divisão que paga 200.000, Exatamente. 300.000. E o que acontece? Gera inadimplência e tal. Lá, você tem que prestar contas para a liga. Tem todo o fair play Se financeiro. você não, você pode perder pontos ou pode ter impedido a inscrição de novos jogadores. Que já aconteceu com o Chelsea até. Já. Sim. Aí, você pode perder até 11 pontos, 10 pontos. Você está no meio da tabela, você é rebaixado. Exatamente. Ou você está brigando por título, você não sobe. Então, por isso que você tem um orçamento mais equilibrado. Então, assim, aqui as federações não têm pulso para isso. Por isso que eu sou favorável à criação de ligas. Mas Jaime, a gente trouxe um convidado que é o nosso querido Jova Tricolor, né? Youtuber. Enfim, Isso, um é. abraço pro Jova. E ele falou uma coisa que eu concordo muito, que é os presidentes no Brasil, eles são muito desunidos. Então parece que um quer foder o outro e quando consegue, o terceiro dá risada. Então não tem essa parceria. Você acha que seria possível no Brasil ter isso? Quer ver uma coisa que eu acho que é pior que os presidentes? Os técnicos. Olha lá. Pode Pra sim. mim, os técnicos são piores, porque eles parece que eles torcem pro cara cair pra tomar o lugar dele sem esquecer que ele é o próximo. Sim. Se ele não ganhar 2 partidas, ele vai também. Então, se eles se unissem mais, fossem mais unidos, e, é o seguinte, te mandou embora, ninguém mais assume. Aí os caras são obrigados a manter o técnico lá por muito tempo. E uma coisa leva a outra e manter Exatamente. o técnico não é igual a sucesso, mas Não, ainda um ajuda, puxa o né? tapete do outro, então eles ficam trocando de clube, mas não trocam o sistema. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas em relação a presidente, respondendo sua pergunta, que país do mundo os presidentes são unidos? Ok. Tá ok. Respondido. Olha só. O que derrubou a Superliga lá na Europa? Foi o pessoal da Champions, não foi? UEFA. Darem mais dinheiro pro Real Madrid na situação, né? Foi a fatia do bolo e mais pro foi ser mais pro pro Real Madrid. Então, O Florentino Pérez aceitou e já era. então quer dizer, não faz a diferença nesse aspecto. Sim. Só que assim, você concorda que tudo tem que ter regra? Você pega, por exemplo, qual é a instituição máxima do futebol no Brasil? A CBF. A CBF é uma merda. É uma merda. A CBF. De cabo a rabo. Entendeu? Então, assim, a CBF hoje é aquilo que eu falei no início. A CBF, nós temos aí um histórico de dirigentes que não vale o que come. Então, tá na hora de ter, sim, uma renovação. E se tem essa renovação, aí vai naquilo que o Roger falou. Se estende para os técnicos, porque o exemplo vem de cima. Ó, uma das coisas mais grotescas que eu vi, porque na verdade, assim, ó, o Jorge Jesus, gente, eu morava em Portugal. O Jorge Jesus, o povo endeusando ele aqui, ele não tem esse respeito lá não, gente. Ele treinou esporte em Benfica, né? Você entendeu? Aí o cara vem, fala mal do conterrâneo dele e fica falando, eu tô à disposição. Isso é uma das coisas mais... É isso que eu tava falando. Isso é uma das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol nos Era o Paulo últimos Souza, tempos. né? 100% antiético. Isso é usado como exemplo na faculdade Agora- para explicar o que é ética. Exatamente. Bolívia, eu tô preocupado, cara. Se esse programa vai ficar mais 1 hora, esse cara não passa no antidoping, mano. Isso aqui é água. É quase água pra mim. Isso aqui é chá com tempero só, isso aqui. Não, Eu mas... gosto de tomar um negocinho, né? o Negrão, gosto você de gosta tomar do meu Negrão, negocinho. velho. Mas só que ainda assim a gente não. Hoje a gente pega os clubes como estrutura, a gente não consegue ver. Porque, querendo ou não, quando foi criada a Premier League, era uma insatisfação do formato que era anterior, né? E, assim, o que eu vejo hoje que é o que aconteceu com a Superliga, né? Quando deu uma fatia maior pra X ou pra Y, acabou, desmontou tudo. E eles não. Eu acho que eles não têm essa própria consciência de que, tipo,
pô, com a liga a gente vai conseguir administrar, vai conseguir remanejar melhor as verbas. Mas, irmão, é assim, ó, uma coisa é você brigar pra falar assim, ó, eu vou comprar um Rolex, vou comprar um Patek Philippe, Sim. ou senão eu vou comprar uma Bugatti, uma Ferrari, um Aston Martin. Sim. Você buscar melhorias ou buscar mudanças nivelando por cima é uma coisa. O Brasil é nivelado por baixo. Sim. As federações aqui, elas são vergonhosas. Elas dão brecha. Porque olha só, eu tenho uma marca, a Focus 23. Então, eu tenho todo o meu trabalho de registro. Eu tenho que, se alguém colocar uma rede social, eu tenho que pedir para tirar. Um belo dia aparece alguém vendendo meu produto pirata, eu tenho que tomar providência em relação a isso. Sim. Então eu tenho que ter esse cuidado. O que a federação faz com esses clubes que enfia 50 moleques e faz os moleques passarem fome? O que a federação faz? Então, você sabe quanto custa para profissionalizar um atleta? Não. Quanto você acha que custa? Pô, Você já ouviu alguém? Uma boa pergunta. essa é uma boa pergunta mesmo. Você sabe do mercado paralelo que existe, né? Que nego fala assim, paga... Quanto vocês acham que o neguinho cobra aí para profissionalizar um atleta? Eu chutaria ali na casa dos 50 mil reais. Deve ter uns loucos que faz isso, mas em média os batedores de carteira cobram 5, 6, 7, 10 mil. A não ser que o cara seja muito bom, né? Não, Isso aí não, mas aí eu vou falar para você, o cara mata a carreira de um atleta. Vamos lá. Para você profissionalizar um atleta, se eu tenho meu clube aqui no Brasil, vou profissionalizar meu atleta, eu não gasto 600 reais. Certo? Sim. Guarda essa informação. Aí tem meia dúzia de arrombado que chega pro cara e fala assim, me dá uma grana, vou profissionalizar seu filho em tal clube. Vai lá no clube. Quanto custa? 5 mil. Ele gasta 600, dá 2 pro cara do clube, fica com 3. Dá 1.000 e pouco pro cara do clube, 1.400, fica com 3. Sim. Profissionalizou o moleque apareceu no bid. Aí o bocó do pai sai todo contente. Agora meu filho é profissional, vou arrumar um clube para ele. Beleza. Aí o pai pega e manda para mim, que tem um clube na Europa, fala, emprega meu filho lá na Europa. Fala, tá bom, deixa eu olhar o bid do cara. Fala, pô, o cara é profissional há 2 anos, não deu um chute na bola. Tem 2 cartões amarelos. Esse cara, banco. esse cara, então, ou ele só tem lesão, ou eu não vou. Aí o que acontece? Eu sou bonzinho, de repente, e falo, tá bom, pai, eu vou levar seu filho para a Europa. Só que você vai ter que pagar a transferência. Você sabe quanto custa a taxa de transferência de um atleta de um clube de primeira divisão para um clube de segunda divisão na Europa, em Portugal? Não tenho ideia. 3.950 euros. Porra. Segunda divisão, 3.000 euros. Terceira divisão, 2.000 euros. E assim, aí, para eu levar um atleta para distrital, que seria uma Bezinha aqui, eu vou gastar 1.000 euros. Aí, por que eu vou levar seu filho? Por que eu vou gastar 1.000 euros com seu filho se eu não sei se ele é bom? Você paga você os 1.000 euros, então, paga a passagem e eu só dou comida e coisa pro menino. E o cara se fudeu porque ele profissionalizou um atleta. Se o menino nunca tivesse entrado com o documento, eu gastava 100 euros lá e colocava ele para jogar. Então, você entende como que às vezes a máquina funciona para fuder tudo? Sim. Aí você pega um clube, o cara vai lá e fala assim, eu vou filiar um clube. Vou filiar um clube. Quer mais uma história? Vou contar, Pode lançar, vou velho. contar mais uma história para você. Tem mais um livro para escrever. Vou contar mais uma história para você. O advogado já foi embora, mas eu vou contar mais uma história para você. Agora que ele foi que pode contar, né? Agora ele foi embora, eu vou contar. Nossa, ele ia ficar com cabelo em Em pé, 2000, mano. em 2000, nós estamos em 2000, o ano passado, pô. 2021. A minha irmã, a doutora Gislaine Nunes, ela tem a liga, ela ia fazer um torneio sub-20. Sim. E nós somos filiados à liga. Vou colocar uma equipe sub-20 para disputar. Aí tem um técnico, cara. Ele é meu amigo, assim, mas ele dá uns tiros errados e esse foi um dos tiros errados. Sim. Ele estava num clube, no final eu vou falar o nome desse clube. Ele estava lá no clube e ele falou, pô, Jaime, os caras querem se filiar na federação. Eu falei, pô, se filia na liga. A liga vai cobrar deles um preço decente e tal. Não, a gente quer ir para a federação. Eu falei, tá bom, marquei uma reunião com o Reinaldo. Sim. Levei eles lá, eles se filiaram na federação. Antes eu pedi, né, expliquei para minha irmã, doutora Gislaine, vou ajudar eles a se filiarem na federação. E o que ele falou? Eles vão filiar o sub-15 e o sub-17, mas eles têm uma estrutura lá tal, e aí você pode colocar o seu sub-20 lá. E antes eu tinha comprado um hotel que eu ia transformar no meu centro de treinamento. Aí com a pandemia eu desisti disso, né? Porque tem reforma, tem um monte de coisa. Falei, tá bom. Aí fui lá. Cara, foi a pior besteira que eu fiz. Porque eu tinha que sustentar os meus atletas do sub-20 e os atletas dele do sub-15, do sub-17. Né? Aí os caras foram lá, filiaram o sub-15 e o sub-17 por 160 mil em 10 vezes.
Mas eles tinham que pagar as 10 vezes até. Esse time chama-se Salto Sim. Futebol Clube. Que tem um presidente lá que também, o tamanho dele, ele só serve para separar a briga dos grandes e Acabou. fazer os grandes brigar também. É um cara que é outro que também não vale o que come. Sim. Então, você pega um monte de clube pro interior, os caras falam, vamos disputar a Bezinha. É a pior imbecilidade que o cara tem de disputar um campeonato da Bezinha. O atleta não é visto. Para você disputar um campeonato da Bezinha, você tem que ter um grupo. E não é visto, não é lembrado. Você tem que ter um grupo de 30 atletas, mais ou menos. Você tem que pagar direito trabalhista, salário mínimo, comida, etc e tal. Todas as burocracias Todos que tem. os times saem com dívida. Todos os times. A federação ajuda antes. A federação manda 50 bolas. Pega a bola e enfia no rabo. A federação manda 50 bolas. E assim o futebol vai afundando, cara. Aí o futebol vai caindo por terra e vai virando essa porcaria que você vê. Você acha que foi, assim, claro, né? Tiveram 1 milhão de motivos, mas foi essa sujeira que escancarou demais, que foi tão grande que fez acontecer o 7-1, por exemplo? Lógico. Cara, Lógico, a gente paga pelo que, meu. Aqui se Olha faz o que é que você planta, paga, né? meu. Claro. Os caras montaram um time lá do empresário para Bertolucci. colocar, meu, os caras se achando, porque brasileiro, entre nós, os caras fazem de tudo para chegar na Copa, quando chegar na Copa não querem jogar, É verdade. querem desfilar. Teve fica- toda a história da meu, lesão do Neymar. Não, exatamente. fora isso, ainda fica mandando. Meu, isso foi constatado, cara. Meia hora, 1 hora antes de eles entrarem no campo no primeiro jogo, eles estavam trocando Messenger com as meninas que estavam assistindo o jogo, esperando. cara, Olha o foco, cadê o treinador? Meu, é uma piada, cara. o símbolo daquela derrota pra mim, Mereceram. você pega um jogador chorando na hora de bater pênalti. Contra o Chile, né? Chorando na o hora Thiago de bater Silva. pênalti. Sentado em cima Chorando da bola. não, mano, Em soluçando. lágrimas, mano. Aí você prantos. pega um Cristiano Capitão. Ronaldo. Aí você pega um Cristiano Ronaldo. Também. Na Eurocopa, né? Na Eurocopa. Sim. Vamos bater, porra. Anda bater, caralho. Se Entendeu? errarmos que se foda, se perdemos que se foda. Aí Bate quer bem. dizer, porra, né? Isso que são dois comparativo entre dois capitães, velho. Dois capitães, Aí, exatamente. porra, que moral. Aí fica foda, né? Aí eu vou ter que concordar com o povo que fala, pô, você coloca numa lancha. E nós Você coloca numa lancha Daniel Alves, Neymar, Thiago Silva. E o David Brasil, caralho. Ouvindo música do Ferrugem, você não vai ganhar porra nenhuma. E o cara tá lá. Coloca umas. Não e pela o cara música tá do de Ferrugem, volta que na é top. seleção. Porra. É, Ferrugem a música é da do hora Ferrugem também. é Um top. abraço pro Mas Ferrugem. coloca as loiras lá, pô. Coloca as morenas lá, coloca as bonitas lá. O David Brasil. E detalhe, o cara tá de volta na seleção. Thiago Silva, né? Esse não sai mais. Não vai sair. Esse Agora- não sai mais. Cara, é assim, ó. Eu não Vai questiono. sair junto com o Tite. O cara tem as Não, qualidades. primeira rodada, Eu não né? questiono as qualidades. Quem sou eu pra dizer? Todos têm as qualidades. O Thiago Silva, porra, ele é Campeão um, de É Champions o extra, League. né? ele é um O cara. problema é o extra. Mas assim, seleção brasileira. Né? É um símbolo do nosso país, Sim. não é? É o principal esporte, né? Cara, vamos voltar no PAN de 86, vamos trocar de esporte, vamos pro basquetebol. Você lembra da vitória? Né? Vocês são jovens, mas sei. vocês sabem historicamente disso, da vitória histórica da equipe 86. do time de basquete Feminino. do Brasil, não, do masculino, No masculino. Do masculino. no PAN de Contra os Indianápolis Estados Unidos. contra os Estados Unidos. Do Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. abraço pro Oscar, tá? Aquilo foi uma coisa que marcou decisivamente as duas seleções. Para o Brasil, foi uma das conquistas mais lindas e históricas. Aquilo ali enche qualquer brasileiro de orgulho. E, por outro lado, aquilo abriu espaço para que os profissionais da NBA pudessem disputar os Jogos Olímpicos. Porque foi a primeira derrota dos Estados Unidos E numa hegemonia, no esporte que era a hegemonia É, americana. exatamente. Então, qual foi a grande derrota do basquete americano? Qual foi a atitude que eles tiveram para nunca mais acontecer Bota os isso? melhores. Bota os melhores. Nós tomamos um pau de 7-1. Qual a atitude que nós tivemos, Daniel Alves? E Eu isso é sinto outra uma coisa. mágoa na sua voz com o Daniel Alves. Pelo contrário, nem conheço pessoalmente o Daniel Alves No tantã manda bem, acho né? e acho um cara
puta porreta, gosto de muita coisa que ele Eu fala. gosto dele, eu sou suspeito, eu gosto do Daniel pelo Alves, não porque ele contrário, jogou no meu sim. time. Pelo contrário, mas porra, Entre ele e o Thiago nego, Silva, eu sou 10 vezes ele. Ó, Não, eu, mas peraí, eu, o Daniel Alves não jogou. Não sei. eu tenho 47 anos. Também não jogou no Corinthians. O que os outros tinham que falar mal de mim já falou, então eu tô cagando porque falam. Sim. Muito Então eu me coloco no meu direito de falar. Não dá, tem uma garotada voando aí. Vai falar que no Brasil, no futebol brasileiro, não tem um jogador pra posição do Daniel Alves. Ô, gente. Isso é outra coisa. O quanto. Porque nos nossos clubes a gente já sabe o que tem esquema pra jogador jogar e não jogar. O jogador. A barca de jogadores que vem, que a gente não sabe de onde que veio. É clube de Série C, é base de Série D. Jonathan Cafu. Você fala esquema pra jogador. Na seleção. Jonathan Cafu é esquema Ó, comprovado. Robson Bambu, pelo amor Na seleção O fica quanto? O na quanto seleção fica difícil assim falar pra você como funciona, Sim. mas eu te falo, quer botar um jogador num clube de primeira, segunda, terceira divisão em Europa, tem tabela. 50 mil euros você bota um jogador pra jogar num clube, por exemplo, em Portugal na primeira divisão. Caramba. De olho fechado. Nem vê o cara. Nem vê o cara. Caramba, mano. Dependendo do país, 100 mil euros. Se me Você pagar entendeu? metade, eu ponho no meu time. Inclusive, Entendeu? quem quiser pagar Aí o por que jogar na acontece? Europa. Aí o que acontece? Eu precisava de grana. Sim. Né? Então, tipo, eu precisava de grana. Comprei um clube e tal, precisava de grana. Só que eu tenho amor pelo esporte. Sim. Então eu ficava, ou eu pego a grana, ou eu fico com amor com o esporte. Aí eu criei uma terceira opção. Falei, vou ser inteligente. O que eu fiz? Toda clube que eu tenho, eu crio uma equipe B. Sim. E aí o que eu faço? O cara, quero pagar para o jogador. Eu tenho a equipe B. É uma prestação de serviço. Equipe A, o cara pode dar o dinheiro que for, não vai jogar. Só entra a qualidade. Só entra a qualidade. Ué, você não quer jogar no meu time? É a minha camisa. Joga na equipe B. Então eu trouxe pro corredor, eu tirei dos bastidores e tornei público o jeito certo de ganhar dinheiro. Sim. E outra, se o cara for bom e Você tiver. puxa pra equipe A. Então, se o cara for bom e tiver bom caráter, ele Ele ganha o acesso, ele consegue fazer. Não, ele aceita. Sim. Ó, Porque tem- ele mas- acredita no futebol dele. Então ele vai pra. Sim. Teve um pai de um Tirar garoto, depois. que me procurou, desculpa te cortar, meu irmão. Teve um pai de um garoto que me procurou pra poder, eu quero colocar meu filho pra jogar, tal, não sei o quê, papapá. E o que eu faço? O futebol, muitas vezes você não consegue caminhar sozinho. Sim. Então você tem que ter alguém, às vezes você divide direitos econômicos, o cara custeia as despesas, tal, não sei o quê. Só que na equipe B é diferente, é prestação de serviço. Prestação de serviço, ó, custa X para você poder deixar tanto tempo o seu atleta. É uma espécie de academia de futebol de alto rendimento. Estágio. Um estágio. Se aceita, aceito. Aí o cara pegou, só que até nisso você tem que ter uma cuidado, porque o cara pegou e falou, tá bom, eu tenho uma grana, beleza. E a gente não recebia antes. Levou o atleta lá, o atleta parecia jogador de condomínio, não sabia vestir a chuteira. Era o Igor Gomes. Era o Igor Gomes, a quem, né? Aí eu criei... Não fala assim no Aí meu eu time. criei. O cara tá na final da Sul-Americana. Aí eu criei a terceira opção. Sim. Aí eu criei a terceira opção, a Academia de Futebol Jay Winners, que é tipo uma escolinha mesmo de futebol. Sim. Para o cara poder fazer um intercâmbio ir lá, conhecer a Europa e tal. Porque você respeitando isso, você ganha o dinheiro de um jeito que o cara tem que te respeitar. Sim. Agora, você imagina, mesmo na equipe B, você tem que entender que a equipe B é aspirante a uma equipe A. Então não adianta você fazendo essas três fórmulas. Só que isso dá trabalho, porque muitas vezes você vai ouvir não. O cara fala, não, se não for na equipe A, Não quero. não quero. Aí fecha com o rival e joga pra caralho. Cara, eu fiquei 7 meses no Caramba. Mojimirim. O Mojimirim não podia disputar a competição pela Federação Paulista, porque esse ladrão desse presidente que tá lá, que não vale nada, é um punguista, um batedor de carteira. Luiz Henrique de Oliveira, guarda esse nome. Se um dia ele passar perto, você esconde a carteira. Sim, senhor. Esse cara não deixava, né? Por causa dele, o Mojimirim ficou fora de competição naquele ano. O que eu fiz? Existem muitos clubes nessa situação. E tem um cara chamado Samuel que organizava uma competição chamada São Paulo Cup. E tinha clubes como Barueri, Jabuticabal. Ainda existe o Barueri? Existe. Aí eu inscrevi o Mojimirim nessa. E a gente tinha lá aquele projeto de equipe B. Sim. E, porra, arregaçamos tudo. Aí quando eu saí, obviamente que os caras. Eu saí, eu dava 5 refeições por dia pros caras. Nunca coloquei um pacote de salsicha lá. Aí eu saí, 2 dias depois a mulher da cozinha me liga, nossa, Jaime, o senhor me desculpa, eu tô pedindo a conta aqui, porque os caras estão trazendo aqui macarrão com alho pros meninos, não sei o que, tal. É óbvio que ia dar ruim. Caramba. Né? Então, assim,
você tem as fórmulas. Eu não sou mais inteligente que ninguém. Sim. Só que você tem que ter paciência, esperar um pouquinho, a grana vem, né? E por isso que eu cansei do futebol, cara. Por isso que eu tô passando, deixando as pessoas cuidar. Porque chegou um ponto que o futebol faz mal pra mim. Entendeu? Mas Jaime, essa questão do time B, você acha que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Corinthians, do Sub-23? O tal Sub-23 que o Corinthians fez? Que o Santos fechou também, o Que o Sub-23. Santos fez também. E todo mundo fala que é uma baita lavagem de dinheiro. Ainda tem, não? Não, o Corinthians já encerrou. Tanto o Santos quanto o Corinthians Cara, mataram Meu os irmão caras. tinha um jogador lá no Corinthians, o Coleman. Cara, Coman? cara, é o primo do Conan. É o que tá Cara, o que treinou, ó, né? Eu vou responder sua pergunta com um exemplo prático. André Balada. Grande André Balada. O cara conseguiu, né? Ter o subtítulo de balada. Parabéns. Você entendeu? É um cara que sempre levou 50, 60, 70 pau. Joga o quê? Joga porra nenhuma. Não, Você entendeu? mas ele jogou bem. Teve uma época que ele jogou bem. Quando tinha de um lado o Neymar, do outro Robinho, no meio o Ganso. Aí ele jogava. Mas jogou. Então assim, também. esquema, ó, todo clube do futebol brasileiro tem esquema. E é Todo. quase O institucionalizado. Santos tem. Os caras têm medo de falar, velho. Então, e tanto tem porque o buraco que o Santos tá hoje, de dever, de... não, o Santos passou 2 anos também sem poder contratar com o transfer ban. É verdade. Então, Então, assim, Soteldo, né? Não, o exatamente. Santos já se fudeu lá atrás com a questão de fundo de investimento. Sim, exatamente. Aliás, a história quando o do Neymar Santos. saiu, Nossa, A história mais do nebulosa. Santos. A história. Era o Doen, não era o fundo de investimento? A história, Doen, do, é. a história do Santos com aquele fundo de investimento abriu o caminho para que a FIFA limitasse a participação de fundos Essa de história investimento foi no triste. futebol. Mesmo pra... Caramba. Então, assim, olha pra você ter noção, uma merda que aconteceu aqui serviu de referência pra mudança global no negócio. Exatamente. Olha pra você ver, tem que dar parabéns pros caras. E foram 3 gestões. Foi o Modesto Roma, o do Pérez e eu esqueci o primeiro que passou pelo Santos. Que só degringolou, porque parecia que era só esquema. Porque eles não se importavam com o clube. Essa parada de se importar com o esporte foi o que ficou esquecido. Eles falaram assim, o que importa mesmo é o quanto que eu vou ganhar em cima de quem estiver vindo e o quanto que eu vou conseguir investir em outros lugares, assim, Cara, sabe? o futebol, ele muitas vezes, o cara quer disfarçar, o cara faz igual a igreja. Vou falar pra você qual é o lance. O cara vira crente e começa a mentir. Vai sobrar pra mim. Não, o cara vira... Não, você é um crente bom, você é um crente bom. O cara vira crente, o cara começa a mentir e falar que não gosta de dinheiro. A porra do crente, não generalizando, mas 90%, 90% vai lá, ora, tal, e pensa que Deus quer que você ande com um porra de um carro fudido, que você fique com as suas contas atrasadas. Ah lá, ó, fulano, nossa, É um Deus de miséria, né? fulano tá ganhando dinheiro, comprou um carro em vez de ajudar ninguém. Você nem sabe o que tá acontecendo lá. A mesma coisa, cara. A mesma coisa acontece no futebol. O futebol, o cara pega, ele começa a criar a estrutura dele e ele passa a mentir de um jeito assim que, ó, por exemplo, todo dia, ó, você quer mais uma? Por favor. Nos dê nomes, nos dê nomes. que a gente quer. Eu preciso ir embora. Ó, pra você ter noção, apareceu lá quando eu tava no É a Mojimirim, última, hein? E tem notícia. Depois você dá uns Então prints nós vamos da ser notícia. linchados aí. Eu mando você dar uns prints da notícia e coloca. Pô, eu vou falar com vocês assim que Eu tava acabar lá no já. Mojimirim em 2019, apareceu um cara que eu conheci ele há 20 anos, mas eu conheci o cara de oi, tudo bem, como vai? O cara bateu lá, eu sou amigo do Jaime, começou com umas histórias assim. Esse cara ficou um mês lá me pedindo emprego. Arrumei um emprego pro cara. Porra, velho. O cara queria ele queria ser empresário, queria fazer isso, fazer aquilo. E eu já estava desgastado com aquela coisa. Quando eu saí do Mogi, ele pegou contato de todo mundo, tal, não sei o quê. Aí, recentemente, o que ele fez? Ele falou para as pessoas, abriu uma empresa, né? Só na cabeça dele. Fez um logotipo, abriu uma empresa. CNPJ. Aí cobrou de uma galerinha para ir para a Europa. Fechou uma parceria com um clube de distrital. E eu me lembro que tinha o pai de um atleta que queria que eu desse uma assessoria pro filho dele. E dele, não, mas eu consegui. Esse ladrãozinho chama-se Djalma. Consegui lá, o Djalma vai levar meu filho, não sei o que, tal. Eu falei, velho, vai dar merda. Não sei o que, papapá. A moral da história, esse cara virou notícia essa semana
Tá lá a notícia. Diretor esportivo foge com dinheiro da inscrição dos atletas. O que ele Caramba. fazia? Ele cobrava o dinheiro das inscrições. A mulher, ele mandou de um país para outro 20 pessoas e tá lá os 20 sem fazer inscrição. Deus dará. Perdeu o prazo de inscrição e etc e tal. E ele sumiu. E ele voltou pro Brasil. Domingo deram um print dele comendo pizza com a família lá, envolveu a família e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Aí eu mandei uma mensagem pro pai, falei: parabéns pela escolha que você fez. Né? Então, o que as pessoas não entendem? O futebol é como a educação do teu filho na tua casa. Você tem um pai, você tem a mãe. Né? O filho chega e fala assim: mãe, quero dar um tapa na careca do Roger. A mãe fala: não pode, filho, não é certo. Aí ele chega: pai, quero dar um tapa na careca do Roger. Ele fala: vai lá e dá bem forte. Quem que o filho vai preferir aqui? O pai, O que ele quer, o que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir, mano. O que ele quer ouvir. E quem se fudeu? O Roger, as famílias dos jogadores de futebol, eles querem coisa fácil. Você Vê entendeu? como solução de todos os problemas. Sobra sempre pra mim. Futebol, Sempre, né, Roger? futebol é trabalho. O jogador de futebol, ele tem que entender que é trabalho. Sim. Que ele não vai chegar do dia pra noite, vai ganhar milhões. Cara, a maioria das transações que eu fiz no futebol são pequenas. Assim como qualquer tipo de investimento empresarial, Porque né? o que movimenta um clube são as pequenas transações. Você vende jogador. Você sabia que tem clube que vende jogador e outros que compram em 10 vezes? Isso, bom, eu sei porque o Santos Alô, fez do muito Willian. isso. Quando pagam, Quando né? paga, o Santos fez Alô, isso do tudo. Willian. Só que você tem que ter garantias. Sim. Então, assim, não cabe na minha cabeça, não entra na minha cabeça um clube como o Corinthians ter o abismo de dívida que tem. Não cabe. Não cabe. Tem, obviamente, porque vem sendo saqueado há muito tempo. Um abraço, Roberto de Andrade, Mário Gobi. Vem sendo saqueado há muito tempo. Porque quando eu cheguei na Europa, o primeiro clube que eu assumi, o primeiro clube que eu comprei 56%, também, eu vou pedir pro Alex te mandar as notícias. A primeira notícia minha que saiu lá foi: investidor comprometido, paga 3 meses de salário atrasado. Eles estavam com 3 meses de salário atrasado. A primeira coisa que eu fiz foi pagar o salário. Só que eu não paguei o salário só dos jogadores. Eu paguei o salário da moça da lavanderia. Caramba. Mas como que eu fiz? Inventei a roda? Não. Você tinha 3 mil para receber. E eu chegava pro seu corno: você topa receber 1.000, senão você vai se fuder e vai receber daqui 3 anos. Me dá uma força que depois eu te dou uma força. E com isso eu consegui fazer uma economia. Além de unir o time e a equipe toda. Cara, na verdade, quem não- quando eu cheguei lá, primeira recepção que eu tive foi de preconceito. Claro. Por quê? Preto, feio, tatuado, brasileiro. Eu ia falar, o brasileiro. Eles não estavam tão errados, né? E o antigo dono era Pô, dono Rogério. de uma empresa conceituada de sinalização lá em Portugal. Sim. Um cara que, o cara ia de Armani. Né? O dia que ele ia mal vestido, ele ia de terno Armani. É foda, né? E chegou eu ia lá- lá na Zara, comprava qualquer coisa e ia. Os caras olhavam pra ele, olhavam pra mim. Aí teve 2 episódios assim que foram interessantes. Ele começou a se incomodar. Porque eu ia pra aqui bancar. Uma vez, o que aconteceu? Tinha um jogador brasileiro, Guilherme Sobis. Guilherme Sobis, eu não me lembro sobre o nome dele. O apelido dele é alemão. Sim. Guilherme Sobis. E ele jogava no Leixões em 2014, temporada 2014, 2015. E tinha um técnico lá que depois, quando eu entrei, eu comecei a falar: putz, esse presidente que me vendeu tem alguma coisa errada, esse cara é ladrão. E ele passava a mão na cabeça do técnico. O técnico, cara, o primeiro jogo que eu fui, o técnico veio com um papinho de coitado e eu nunca entrei no vestiário sem pedir licença. O dirigente não tem que ficar entrando em campo. Sim. O dirigente não tem que ficar entrando em vestiário. O dirigente tem que fazer um trabalho administrativo bom para ele poder cobrar. Então o dirigente não escala time. É isso que eu ia falar. Não escala Só que time. o que aconteceu? Eu entendo pouco de futebol, mas eu assisti 6 jogos antes de comprar o clube. Ele colocava 10 minutos, o jogador puta bom pra caramba. O menino saiu do Corinthians, esse Guilherme. E eu falei: pô, tem alguma coisa errada. E ele sempre substituía o menino por um lixo de jogador. Parecia um morto jogador. E eu falei pro cara que trabalhava comigo, eu falei: meu, tem esquema. Assumi o clube. Aí no primeiro domingo foi uma decepção pros caras, velho. Porque tinha um jogo lá, a gente ia jogar contra o time do Beira-Mar. E nós estávamos em Matozinhos, íamos jogar em Aveiro. A hora que eu cheguei com a minha mochilinha, velho. Os caras: onde você vai? Eu falei: vou no jogo, vou com vocês. Ah, vocês vão. Que carro? Eu falei: não, eu não tenho carro, eu vou num ônibus com vocês.
Porra, eu vi aquele ar de desespero no técnico, sabe? Aham. Aí ele foi indo e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, ele falou assim, eu ouvi um boato que você vai me mandar embora. Eu falei, jamais. Não vou, jamais. Mas olha, eu queria falar pro senhor, poxa vida, como eu admiro aquele jogador alemão, né? Aquele jogador tem qualidade, né? Jogador de 15 minutos. Eu falei, nossa, olha, eu jamais vou interferir nisso, mas eu ficaria tão feliz se esse jogador pudesse ter uma oportunidade, né? Desempenhar mais, ficar mais no campo. Ele, mais 15 minutos. Eu falei, olha, mas eu ficaria tão feliz se esse jogador não fosse um jogador de 15 minutos. Ele já entendeu o recado. Sim. E aí eu falei outra coisa. Eu fui assistir 6 jogos. Esse corno, ele conduziu o time sentado. O time perdeu 6 jogos que eu fui assistir, ele sentado. Eu falei outra coisa. Isso eu vou falar com o senhor de um jeito um pouco mais áspero. Eu espero que o senhor não me leve a mal. Eu não consegui entender um técnico sentado. Né? Tá satisfeito? Vamos jogar junto com a equipe. É. Bom, ele entendeu o recado, colocou o alemão meteu 3 gols. Nossa, uma Foi a faca. primeira vitória dessa fase. Aí nós embalamos 6 jogos. Só que aí eu fiz uma promessa quando eu cheguei lá. Eu falei, assim que eu chegar, a primeira coisa que eu vou fazer, abre aspas, no meu período de transição, é colocar os salários em dia. Na semana desse jogo, tentaram armar uma casinha para mim. Os jogadores, eu tô lá no campo, sentado, esperando começar o treino, nada do treino. O que aconteceu? Os jogadores em greve. Só que tinha 2 jogadores extremamente decentes. Tem um jogador chamado Thiago Leôncio, que é um dos caras mais decentes que eu conheci, português. Ele me falou, os caras estão fazendo greve, mas todo mundo sabe que você chegou agora. Eu falei, caralho, assumi sexta-feira, ganhamos ontem, vocês estão fazendo greve por quê? Tava programado já, né? Sim. Aí marcou uma reunião lá em cima, eles não querem falar com você. Eu falei, eles vão falar comigo. Reuni toda a galera no auditório e tinha uma televisão lá. E eu falando, os caras assistindo televisão. E aí eu perguntei pro antigo dono, o presidente, falei, essa TV aqui eu comprei junto? Ele falou assim, comprou. Eu quebrei a TV. Penei a TV. Falei, vocês podem me ouvir agora? Caceta. Falei, eu cheguei agora. Tinha jogador, cara. Tinha jogador que fumava no estacionamento. Tô ferrado, mano. Entendeu? Tinha jogador que fumava no estacionamento. Moral da história, eu coloquei os salários em dia e entrei numa guerra, porque eu queria mandar embora aquele técnico. E eu falava para todo mundo, esse Carlos Oliveira, que é o presidente, é ladrão, esse técnico é ladrão. E aí passou meses, ficava um pouco dividido, o pessoal começou a gostar do meu trabalho, começou a gostar do que eu fazia, então eu ganhei muitos fãs, muitos adeptos lá. E um belo domingo eu tô no Brasil, eu tirei aquele cochilo na parte da tarde, meu telefone toca umas 20 vezes. Eu acordei e falei, pô, tem alguma coisa acontecendo em Portugal. Esse cara foi preso dentro do campo, numa operação chamada Jogo Duplo, porque eles manipulavam resultados com os chineses para aposta. Tá, que Puta pariu, que mano. pariu. Tudo isso velho. que eu tô te falando é só você consultar. Operação Jogo Duplo envolvendo leixões. Caceta, velho. Então, o futebol, eu fiz pós-graduação nessa situação toda. Já passou por Você muita entendeu? coisa ainda. Então, por isso que eu falo pra você que hoje eu tô numa fase da vida que eu vivo a essência da minha empresa nos outros segmentos. Porque o futebol, eu perdi o tesão pelo futebol. Você tem histórias lindas no futebol, maravilhosas. Mas a minoria. Infelizmente. Você falou Caralho. do Mogi, da diretoria em si, de como que as coisas ficaram debaixo do tapete, né? E por isso que a equipe está onde está, né? E se ferrou, né, durante todo esse processo. Esta camisa aqui, aconteceu a mesma coisa com esse clube? Cara, eu conheço bem a Portuguesa. Como vocês sabem, eu perdi uma luta em 2012, eu tava na Portuguesa. Sim. Aí virou aquele carnaval, falaram mal de mim, mas enfim, os caras continuam de chinelo atrás do monitor e a minha empresa se espalhando pelo mundo. A Portuguesa, cara, ela tem um problema um pouco diferente em relação a isso. É um pouco diferente em relação ao Mojimirim. O Mojimirim, ele é administrado por um punguista. Sim. O cara é penta rebaixado. Na Portuguesa tem muito cacique. Parabéns. Na Portuguesa, o problema da Portuguesa é que tem muito cacique. Todo mundo que passou por ali se achou dono. A Portuguesa, acho que a maior credora da Portuguesa é a minha irmã, minha parceira advogada Gislaine Nunes, né, com os clientes dela, na casa de 90 milhões. Caralho. Então, assim, a Portuguesa, ela também foi tratada como de uma maneira provinciana. Sim. Então, ela teve muito cacique e isso fez Nada com que a profissional. Portuguesa nada profissional. Cara, eu vou te falar um negócio, Miguel, a gente
já conversou em outro momento sobre a Portuguesa, Sim, já sim. sabe, né? Sim. E foi essa mesma expressão que foi utilizada. Tem muito cacique. Tem muito cacique. Foi a mesma expressão. Tem muito cacique. É verdade. E não tem pão. Eu vou contar uma história pra vocês, agora eu vou falar. Eu não falo. Mas quando eu venho, eu falo. Quando é pra falar, pra espera falar. o peito. Ele acordou. Oh, Vai, hoje. meu irmão foi empresário do Gavilã. Sim. Certo? E na mesma época o Max jogava no Flamengo, que era do meu irmão também. Flamengo e Portuguesa. Canindé. E a gente ia lá porque eu meio que auxiliava o Gavilã. Então ele deixava o carro lá, a gente levava o carro para ele depois ir embora para casa. Eu sei que eu tive que passar lá. Já tinha começado o jogo Portuguesa e Flamengo. E o que me deu vontade de comer? Cachorro quente. Achei que você ia falar bolinho de bacalhau. Mas O bolinho ok. de bacalhau lá é bom. Sim. Aí fui lá, comprei um cachorro quente. Cheguei, queria um cachorro quente. Não temos pão. Puta que pariu. Escuta, Na só Portuguesa. subir ali na arquibancada e pedir pro cara. Não é possível, só tem padeiro aí. Mas o pior é que é Não isso tinha mesmo. pão na Portuguesa. A gente viu a Portuguesa definhando conforme os anos Cara, foram passando. a portuguesa. Posso falar alguma coisa? Portuguesa é o time mais querido, acho que de São É Paulo. verdade. É Juventus e Portuguesa. Juventus e Portuguesa. Portuguesa é o segundo time É de de todo todo mundo, mundo. principalmente É porque verdade. o jogador, segundo o Pepe, não sou eu que estou falando, segundo o Pepe, o único jogador que se aproximou de que ele achava que iria se aproximar de Pelé era o Denner. E o Denner, Segundo final o do Pepe. Denner. Então a Portuguesa, cara, ela infelizmente vive uma situação assim, né? Mas eu acho que no fundo do poço, talvez, eu ouço algumas coisas assim. Eu acho que a Portuguesa ainda tem tempos mais claros saída assim, ainda, tem uma do luz que, no por fundo. exemplo, o Mojimirim. Mojimirim, infelizmente, o que foi feito. Aliás, cara, eu falo uma coisa pra você. Eu até sugeri pro Cabrini, porque eu fui empresário do goleiro Bruno, outro lixo. Sim. Puta, o meu dedo é podre, velho. Tem um nome que é complicado. Mas né? graças a Deus, através Como, de- patrão? através- E eu? Não, aí você é uma exceção. Você é aquele 1% vagabundo da música do Safadão. Mas aí ele me deu o prazer de conhecer a Sônia, a mãe da Elisa, o Bruninho, que viraram meus amigos. Sim. Mas eu falo pra você, cara, é uma pena o que foi feito com o Mojimirim. Você não tem noção. O Brasil idolatra um cara que dentro do campo realmente era gênio, que foi o Rivaldo, mas eles não sabem o que o Rivaldo fez com o Mojimirim. É uma pena. É uma pena. A gente escutou uns boatos, só antes de... Sim, antes da dinâmica. A gente escutou uns boatos sobre a Portuguesa com uma possível chance de virar SAF. Chegou esse assunto Eu em vocês? ouvi também. Todo mundo tá ouvindo isso, né? Eu ouvi. Olha, na verdade, esse é o caminho. Assim. Você acha que essa é a salvação pra Lusa? É. É? Não, e vai acontecer. Cara, e vai acontecer. Vai acontecer. Porque- Óbvio que eu não vou entrar em detalhes, assim, Sim. trair a confiança das pessoas, mas realmente. vai acontecer é o que vai e muito acontecer. breve. Não, é bom saber, porque a gente tinha escutado, assim, muito por cima também sobre o Essas assunto. dinâmicas deles me deixam E preocupado. tem mais um clube tradicional também que tá virando SAF, que é o São Caetano. São Caetano São também. Caetano era também, SAF. Bahia, Caramba. Não é Atlético Mineiro. pelo Braz lá, pelo aqueles caras do Braz? Do- Não. Tem um grupo São de pessoas Caetano- sérias agora por trás O do São Bahia vai Caetano. ser pelo mesmo? Grupo City, né? Inclusive. Vai ser O pelo Bahia Grupo vai ser City. Grupo City. Jesus. Bom, o papo tá bom. Se deixar, a gente ainda tem que marcar uma parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Lá vem, Se bomba, deixar, lá tá vem, muito bomba. bom. Tem a que vir um gente fica advogado aqui. junto, viu? Porque Não, é aí que a gente não quer, entendeu? Dessa porta aqui não passa mais advogado. Não infelizmente. passa. chegou um infiltrado aqui, só foi embora porque tava tarde. Mas esse é nosso. Então, o próximo programa a gente marca 1h. Você viu que meu patrão é bravo, hein? Não mexe com ele. É verdade. Bom, então vamos para a nossa dinâmica especial, mas antes disso eu vou chamar a nossa vinheta. Bom, a nossa dinâmica de hoje é o motiva ou supera. Por quê? Porque o Focus 23 é um podcast de motivação e superação. Só que vamos usar a palavra superação de uma maneira um pouco pejorativa, vamos chamar assim, né? Então, motiva este jogador para que ele vá para a Copa do Mundo ou supera, o cara já deu, esse cara não pode jogar essa Copa. Chacou a gente. Trouxemos alguns nomes e vamos querer saber a opinião de vocês, ok? Vamos começar então com Felipe Coutinho, meio campo do Aston Villa, várias vezes chamado. Supera, E supera. aí, motiva ou supera? Supera.
Supera. Supera o Felipe Coutinho. Vocês acham que ele não deveria ir pra Copa? Não, de jeito nenhum. Supera. Supera. Salvo engano, em 2014 ele também tava, não tava? Não, ainda não. Não, 18. Supera. 18. Já foi. Já foi. Esse aí é um que podia ter ido Ele, melhor. a melhor coisa que ele fez na carreira dele foi sair do Liverpool. Certo. Foi ele sair, o Liverpool ganhou tudo. Ok. Tá explicado? Realmente, Mas sim. Melhor obrigado, coisa que ele tem fez razão. pro Liverpool. Pro Liverpool. Ok, beleza. Ele ama bem o Boa, clube, Rogério, né, boa. velho? Então vamos Esse falar, é meu mestre. vamos falar de Liverpool então ainda. Roberto Firmino, motiva ou supera? Supera. Supera também. Supera. Tem muita opção, né? Vai Tem. trabalhar, vai fazer propaganda pra clínica dentária. Colgate, com Roberto Firmino. Sorridentes, né? Próximo jogador, mais um centroavante, Gabriel Jesus. Motiva ou supera? Motiva. Motiva? Você levava pra Ó, Copa? Tá ali, viu, mano? Tá Motiva. difícil. Agora a gente tem 26 Eu vou pro nomes, motiva, né? vai. Só não Motiva. pode entrar embaixo da mesa, mas motiva. Esse nome vai entrar na lista aí, provavelmente, se der tempo. Não, Hein? tem 23 nomes, 26 nomes agora pro... Desses É que 26, sabe um que mais um goleiro, essa né? tem muito Isso. atacante bom hoje. Tem né? muito. Tem Mas você tem eu Pedro, gosto do Richarlison. Gabriel. Eu gosto. Ele Vocês depois, gostam do Jesus? Ele chegando no Arsenal deu uma revitalizada, né? Porque lá no City ele tava meio... Já Encostadinho, tava né? encostadinho, exatamente. Também Ainda tem com muito o jogador Haaland. bom no City, né? Chegou o Haaland também, então... Mais um centroavante polêmico, e vocês falaram de ir pra baixo da mesa, Gabigol. Esse literalmente não pode ir pra Não baixo da pode ir pra baixo da mesa, é literalmente. Esse aí motiva. Motiva. Motiva? Motiva. Pra mim ele tinha que ser titular. O Motiva. Gabigol, e o Motiva. Pedro? Pedro não tá na nossa dinâmica, mas... Então, Falando. o Pedro Não, é que deveria você tá- estar na seleção, mas ainda não tá na hora. Ainda não... Ah, você acha? Você acha que ainda poderia ganhar mais eu uma sou rodagem? mais. Eu acho o ataque do Flamengo. Bizarro. É o ataque do Flamengo. E isso porque o Bruno Henrique tá machucado, porque pra mim é o melhor do time, né? Inclusive, vai O ficar outro um não ano pode, né? Porque não é brasileiro, né? Uruguai. Que é o melhor do time também. O Arrascaeta tá... vai enfrentar a gente, Desmonta. talvez, né? É verdade. Enfrentar quem? Talvez enfrente a gente no No- chamado. Não, relaxa, o Brasil não chega. Deus me livre, que isso. Agora vamos pra um que eu tenho dúvidas, hein? Vocês vão lembrar de Daniel mim. Alves, Você tá de motiva brincadeira. ou supera? Mas nem no Pelo São amor de Paulo Deus. eu motivo ele. Ó, mas Não, eu nem- gosto dele, cara. Pra mim eu sou fã do. Mas já foi, meu. Não, dá pra ele jogar no time do Caio, meu amigo lá de Mogi Guaçu. Supera. Não, mas Supera. uma pergunta então. De lateral, a gente tem o Danilo, que obviamente vai. E quem mais vocês levavam ali de opção? Ah, eu não me sinto capacitado pra indicar. É, porque eu também não tenho não tá esse difícil, conhecimento. né? Posso É, falar no difícil. mundo, né? O mundo tá. Tá nessa Faltando. essa posição. Não, tá mas no faltando. meu caso é carência de conhecimento técnico mesmo. Não, mas o mundo tá em falta de lateral. Tá, concordo. Tanto esquerdo quanto direito. Inclusive que o que tá se popularizando mais é a ala, né? É, o cara mais que avançado. Meio campo, né? É. Ó o mosquito aí, Tite. Porra, não. Próximo. Próximo motivo supera. Mosquito Paulo... gosta de merda. Ok, essa foi boa. Ninguém tinha falado isso até Não, agora. não tinha isso é falado bom. até agora não, velho. Paulo Henrique Ganso, motiva ou supera? Motiva. Cara, motivo, eu gosto do Ganso. Olha lá. Ganso é fino. Ganso é fino. Eu gosto do é fino. Ganso. Ganso O é Ganso craque. precisava, sabe, o que ele tá tendo no Fluminense, que Eu ele tá acho que. jogando muito bem. Eu Não acho digo que- pra seleção, mas eu gosto dele. Então motiva. Motiva. Ele é um gênio, pra mim ele é um gênio. Ele Então, é. cara, Uma só bola, que né? É o que ele não pode tem mudar mais uma joelho, bola. né? O problema dele, se ele tivesse joelho bom, ele tava na seleção. Mas ele pode escrever uma boa história de superação aí. Pode, né? Eu Pode. gosto Ele dele. tá jogando pra cacete. Leria o Deu- livro do Ganso. Deu uma assistência de letra esses dias. É, explicando. verdade. Não, o cara é bom. O cara sabe meter. É o que falta na seleção. É um cara com 2 joelhos bons, do jeito que ele joga, ok. pra lançar a bola e colocar os caras dentro do gol. É verdade. Exatamente. Só pra tocar pra dentro. Maestro, né? Rodrigo, do Real Madrid. O Rodrigo, o Raio. Eu acho que ele tá Motivo novo, supera. mas supera. Não, Supera. Supera, não levava pra Copa? Não, eu levaria pra Copa. Levaria. Não, eu Motiva. acho não, supera. Mas eu acho que não pra ser titular, pra entrar no segundo tempo. Dá um gás. Porque ali. ele é oportunista, ele sabe quando precisa, ele vai lá e. Meu, o que ele fez na Champions League, né? Não precisa falar mais nada. Bizarro. É que também... Ele merece. Tinha o Modric, Desculpa, né? motiva, não Também. é. Tinha o Modric. Motiva. também. Motiva, olha, primeira vez que vocês discordaram, hein? É verdade. No Rodrigo. E agora um palmeirense, hein? Dudu. Motiva. Motiva. Pra mim, ele devia estar na seleção. Tinha Motiva. tá na seleção, olha lá. Pra mim, devia estar na seleção. E Cara, posso jogava falar, ele- aberto ou jogava pelo meio? Dudu. Aberto. 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 Eu mas- gosto dele. Fazer o corredor, Aberto. né? Posso Fazer o falar, corredor. meu? Ele desequilibra. Motiva. É, Você Ele levava o desequilibra. Dudu. Pra mim, ele é um dos melhores que tem, meu. Pra mim, meu, ele
tinha que estar lá. Tinha Pelo que menos tá. relacionado. Né? Eu vou ser honesto. Entre ele e o Gabriel Jesus, 10 vezes ele. Olha lá. Porra. Isso é porra. 10 Eu vezes. também acho. E eu sou São Paulino, hein? Eu também acho. Tá, agora uma que eu botei aqui por Sou saudosismo. vestido de corintiano, mas sou São Paulino. Saudosismo. Saudosismo, vamos lá. Motiva ou supera pra Copa do Mundo? Cássio Ramos, o goleiro do Goleiro Corinthians. do Corinthians. Você vai rir. Você vai rir o que eu vou falar. Eu não vou rir. Deus me livre. Motivo. Aê! E vou te falar, pra mim ele é titular. Pra mim, os dois melhores goleiros hoje do Brasil é o Everton e ele. E o Cássio? É que o futebol brasileiro é Cara, desvalorizado. Pra mim, eu esse acho que- também, eu também motivo. O motivo, Cássio, também. Eu colocaria ele Chupa titular. Bolívia! Porque, meu, o teu time só tem um goleiro, cara, não tem mais ninguém, mano. Ele salva aquela desgraça daquele teu time. Não, e Faz o... tempo, acho que inclusive. dessas... são 26 agora, além de mais um goleiro, se não me engano, né? Agora serão 4 goleiros. Pra Serão mim, 4, mas... então, pra mim, ele tinha que ir como titular. Caramba. Cássio titular na Copa, olha lá. E ó, eu sou suspeito, São Paulino falando bem de um goleiro corintiano e do palmeirense. Já ganhou o Mundial, né, velho? É verdade. Pode ganhar mais um. É. Vamos lá, então. Gerson, ex-Flamengo. Motiva ou Foi pro supera? Olympique de Marseille. Cara, eu fez gosto uma- dele, viu? É um O motivo. Coringa, Motiva. né? Motiva também. É outro que É joga um motivo. com Pra classe mim, também. tinha que colocar o ataque do Flamengo, que já jogam junto há muito tempo. Sim. Óbvio que não dá pra ir o Arrascaeta. É. Coloca o Neymar. Podia aí também. Mas não, Você se naturalizar sua Rascaeta. fácil. Fácil, né? Dá 10 e a faixa pra ele. Agora o nosso... Concorda, o que falta nos times de hoje é entrosamento. Cara, o time do Flamengo, Entrosado. Azeitado, né? É Azeitadinho. verdade, é verdade. Nosso último nome da dinâmica, motiva ou supera Fagner, lateral do Corinthians. você tá de brincadeira, né? Não, eu me recuso. Não, pera aí, eu achei que você ia falar melhor do Fagner do que do Cássio. Eu concordo que você não tem lateral, mas não, continuamos sem lateral. Não precisa de um carniceiro? Então, Não, o cara que chega no o cara é uma joelho. Quem precisa mula, de mano. carniceiro é a Swift, velho. É uma açougue, mano. Agora que acabou a piada, brinca- cadê o nome? Na última Copa foi piada. Ele ficava passeando no campo. Mas ele foi o terceiro com mais desarmes da Tudo Copa bem, do Mundo de exatamente, 2018. olha só. Foi atrás do Casemiro e do Kanté. Muito, Oh, meu parabéns. Deus. Ele desarmou o time. Resolveu, meu. né? Realmente. Meu, Porque a bola tava na defesa, ele tava no ataque. E quando a bola ia pra lá, ele voltava. Não, o Posso Brasil tá falar, disputando o Hexa, Pode né? ver os jogos que ele jogou. Ele fugia da bola. É uma vergonha, mano. Porque ele gosta de acertar o cara, não é a bola que ele Mas, tá procurando. mas aí pra... Vai lutar boxe, então, mano. Supera isso? Supera, Não, supera. eu me recuso em responder. Não, pra eu responder eu preciso saber... eu, Só corintiano pra fazer uma pergunta não, dessa. eu preciso saber se é pegadinha, se ele vai aparecer. Se... Não, né? Com vocês, Fagner. Supera. Queria muito, um abraço pro Fagner. Essa foi a nossa dinâmica, foi a dinâmica, não ficaram em cima do muro. olha Não, lá, mas meu não, irmão. certinho, cara. Que nem o meu irmão falou uma vez pra um cara, pra uma menina, nunca mais esqueço. Pô, mas coitado, eu não posso fazer isso com ele, meu. Ele vai ficar em depressão. Você quer ajudar o cara? Quero. Então compra uma caixinha de Rivotril pra ele. Uma caixinha é pouco pro Fagner. Uma caixinha por dia. Eu vou ser sincero que, pelo que foi dito hoje nesses microfones, ficar em cima do muro nessa dinâmica com certeza não ia acontecer. Não ia acontecer, mas só teve um que discordaram, né? É verdade, é verdade. É verdade. Bom, gente, então, antes da gente começar os nossos agradecimentos, queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostaram de participar do Talk Show do Pô, Bolas? maravilhoso. Muito Nós estamos legal. aqui. Que horas são? Vai dar Nós estamos 11h30, trancados aqui, né? Não 11h20. fecharam, não, mano? Não, eles não fecham, pô. A gente Óbvio, agradece, foi muito foi uma experiência muito legal. Acho que os temas ligados ao esporte têm que ser tratados assim. E diferente daquilo que a gente está maneira- acostumado, né? Então é de uma muito maneira bom. leve, né? Mais ou menos, né? Tô acostumado a ficar com ele o dia inteiro, tem que ficar mais um pouco. Continua ficando com ele, né? É, mas mudou um pouco, pelo menos, o assunto, né? Ok. Mas é legal, eu acho que vocês estão num caminho muito bacana, tem que ser leve mesmo. Acho que o esporte é isso, né? Um bate-papo leve, sempre sincero e sem essa coisa de ficar em cima do muro. A gente tem que tocar o dedo na ferida mesmo, porque Exatamente. só assim que Agora, as coisas vão mudar. A pergunta que não quer calar. Vocês já jogaram bola na vida, vocês dois? Porque vocês não têm pinta de jogador, mano. Caramba, eu fiquei Você até meio viu, né? triste Você viu, agora. né? Na pelada, pergunta pro Bolívia, não é como que os caras me chamavam lá? Iago Maidana, né? Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Você era o dono da bola. Não, sou zagueiro. Mas você era o cara que era o dono da bola, você pagava mais lá pra dividir o campo. É que eu sou bom zagueiro, entendeu? Eu só acredito vendo. E você tá com cara de jogador de RPG, mano. Porra, velho. Aí fudeu, velho. Goleirão.
Não, Bolívia vai bem. De goleiro, Bolívia vai bem. Até que caiu o fone. Muito obrigado, viu, pessoal? A gente agradece muito aí. Foi um valeu, prazer. um prazer. O tempo passou que a gente nem viu. Nem viu. Caramba. Mas E essa 51 é pro... Se quiser, ó, a gente dá aqui de brinde. Lembrancinha E do a aniversário. gente- vai dormir feliz. A gente falaria pra Bianca Domingues vir. Então, já que vocês gostaram tanto, vamos propor o desafio, né? Convidem o nosso próximo convidado. Vamos Alguém que botem alguém na roubada, né? De estar aqui De com a participar aqui gente. com a gente. tá ouvindo a gente falando Faremos groselha. ela vir. Sarana, viu? É a Bianca. Perfeito. Bianca Rodrigues. Bianca Rodrigues. É. Pô, aí sim, gente. Musa Então, do São Paulo, nossa parceira, 100%. Pô, aí sim. Minha musa. O coração do Roger é vagabundo. Todo dia ele tem uma musa nova. Ok. Eu tô em promoção. Roger, virei seu fã, Roger. Eu vou te seguir no seu Instagram. Ó, depois não reclama. Senhoras e senhores, Vai queimar teu Roger filme. e Jaime, Roger e Focus 23 Podcast. Valeu, obrigado, galera. Bolivão, agradecimentos. Gente, muito obrigado a participação de vocês. Roger, a gente se conheceu, eu tava comandando o podcast que você tava participando também. Eu falei assim, pô, eu tenho que trazer aqui. E ainda faltou muita história, gente. Eu sei que vocês têm muita coisa pra falar também, então eu espero uma próxima vez vocês virem também, curtir com a gente. E, pô, da próxima vez, 1h da manhã, né? Porque o advogado já não vai mais estar aqui, né? Aí é bom, aí é Não, bom. mas eles atendem o celular, a doutora Gislaine e o Anderson, eles atendem o celular. Eles já me conhecem, eles sabem que eles têm que ficar atentos. Entendi. Não, eu percebi que esse meu chefe era uma chavinha pra falar assim, olha, cuidado com o que você tá falando. Amo meu chefe, amo meu chefe. Amo meu chefe. E ó, vocês tiveram a felicidade de receber hoje aqui um cara que é exemplo, viu, o Roger? Exatamente. O Roger, ele é um exemplo para cada um de nós. Se a gente fica feliz assim, é porque a gente olha a maneira que ele lida com a vida. É nosso mestre. Exatamente. Fofoqueiro, mas é nosso mestre. Não, Não mas- deu tempo nem de falar da história dos Exatamente, 17 cara. anos Porque com as o coisas- pescoço quebrado. Exatamente. A história ficou tava tão intrínseca nisso, nessa parte, porque, querendo ou não, é o que eu falei. Pra gente, a notícia chega de um jeito. Só que a gente não sabe o que tá acontecendo por debaixo dos É panos. verdade, tem razão. Então ficou muito assunto, e, pô, a gente queria falar sobre muitas coisas, sobre o que vocês passaram também, e infelizmente a gente vai ter que trazer de novo. Infelizmente não. Felizmente, vai ter que fazer a parte Felizmente, 2. Foi tão ruim assim? Que isso, Pô, gente? então eu te peço desculpa. Não, felizmente vocês vão vir de novo justamente pra contar as histórias do que vocês passaram na parte íntima de vocês. Vai né? ser um prazer. Então, Ah, e muito obrigado. continue gente. nessa pegada aí, porque eu acho Parabéns que pelo programa de É o vocês. que as pessoas gostam de ver, informação, Alegria. alegria. Pô, obrigado, E é gente. bacana. É isso, Continue que, com é isso que tá faltando, né? É verdade, é E verdade. é- Sem polêmica, sem nada, só diversão. Transparência, mas com leveza, né? É isso aí. Total. Bom, agradecimento especial pra São Jorge, como todos os episódios. Agradecimento aqui. São Jorge, mano. São Jorge, que é Isso, Corinthians. é. Pessoal do Voz e Conteúdo, toda a nossa plateia. Falei- Plateia, por favor, uma salva de palmas. Salva de palmas aí, gente. Aê. Obrigadão, viu? Falei Obrigado pra tirar a bebida vocês. dele, vocês não me ouviram. Obrigado, Vitão. Obrigado, pessoal do Voz e Conteúdo. Gente, brigadão mesmo. Muito bacana. Eu sempre falo que Um a beijo gente... no coração de vocês. Obrigado pelo convite. A gente fazendo isso aqui, trazendo gente do esporte, ouvindo as histórias, a gente gosta pra caramba disso aqui. Exatamente. Pra caramba mesmo. Então, obrigado por compartilhar as histórias de vocês. Vamos fazer uma parte 2, uma parte 3. E obrigado, cara. Não tem mais o que falar. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui dando essa força pra nós. Gratidão nossa, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Esse foi mais um Talk Show de Bola. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, no Instagram, em todas as redes sociais. Um abraço, até mais e Tchau! tchau!